Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pela sua presença no Web Summit AI, ofertas personalizadas de seguros, com curadoria da Sistran. Essa é a terceira edição dos webinars Sistran. Fizemos Suitability e convergência na distribuição de seguros e investimentos. Depois fomos curadores do Insurance Day no Open Summit. E trazemos agora o Web Summit AI, ofertas personalizadas, com alguns dos mais relevantes executivos do mercado de seguros, local e global, para compartilhar cenário atualizado das iniciativas em AI em seus vários aspectos. Desde a concepção inicial desse evento, resolvemos pensar grande. O tema é bem relevante e abrangente. Dividimos, então, esse summit em 3 partes, apresentadas numa sessão única. Não deixe de ver até o final. Nós temos 2 apresentações onde comentamos os cenários global e local em seguros, apresentado pelo time da Celent e pelo Galiza. Depois, nós temos a cobertura das tendências da tecnologia de AI, com a participação da AWS. E, ao final, um painel imperdível, com CEOs e VPs trocando experiências e visões, uma verdadeira aula magna. O nosso intuito aqui é fomentar discussões sobre cenários e possibilidades do uso de AI em seguros, compartilhar os efetivos resultados e, consequentemente, a evolução e transformação do mercado segurador. Temos uma provocação, vocês vão gostar. AI, por si só, não traz vantagem competitiva relevante e persistente. E é verdade. Nós definimos, então, o foco desse encontro. Impacto da personalização de ofertas via AI, explorando possibilidades e jornadas de corretores e clientes de modo sustentável. Aproveitem todas as partes desse summit até o final. Trouxemos uma abordagem completa, negócio e tecnologia, com insights preciosos. Essa iniciativa só se conclui com a sua participação. Muito obrigado. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que a Sistran oferece à Celent de participar nesse evento no dia de hoje, agradecer às pessoas que estão atendendo ao evento. E como vocês podem ver, nós vamos tratar da questão do impacto da inteligência artificial na indústria seguradora, como ela está transformando a indústria seguradora. E hoje eu sou o Fábio Sarrico, analista sênior da Celent, para as regiões da Europa e da América Latina, e tenho comigo também nosso diretor de seguros, Juan Mazzini. Prazer, Fábio. Obrigado. Então, avançando aqui para a gente poder cobrir o conteúdo, que tem bastante, a gente dividiu essa apresentação em 4, vamos dizer, capítulos. Então, primeiro a gente vai tentar entender um pouco o impacto, a gente vai usar a cadeia de valor de seguros como fio condutor, então a gente vai analisar o impacto da IA nela, vamos trazer alguns exemplos, porque a gente sempre gosta de não só trazer a parte teórica, mas mostrar que isso já está acontecendo no mundo. Vamos entender um pouco os investimentos das seguradoras, obviamente, na questão da inteligência artificial generativa, que não tem como hoje a gente deixar de conversar a respeito dela. E vamos finalizar entendendo um pouco as prioridades de negócio das seguradoras na América Latina, que são fruto de uma pesquisa que a gente realiza anualmente. Então, agora, para a gente iniciar, vamos com a questão do impacto na cadeia de valor de seguros. Então, como vocês vão poder ver agora no próximo slide, a gente tem aí divididas algumas caixinhas, né? Então, começando pelo processo de transformação dessa cadeia de valor, a gente vai tentar entender, começando a parte de marketing e vendas, a gente vai começar a criar uma visão 360 desse cliente, né? E a ideia é que, obviamente, você vai construindo e aproveitando, depois o Juan pode fazer alguns comentários, mas você vai construindo, você vai obtendo informação, porque, obviamente, quanto mais informação, melhor capacidade de análise você tem do cliente, do risco, que vai te permitir fazer uma melhor segmentação, né? Então, você começa com a visão 360 para você tentar chegar a recomendações personalizadas através dessas análises, criar, por exemplo, arquetipos para uma tarifação personalizada, e a gente vai depois, inclusive, trazer alguns casos que abordam exatamente esse tipo de transformação, né? E aí você tem a capacidade de ter monitoramento também em tempo real, né? Então você pode ter, por exemplo, wearables, né? os dispositivos IoT, ou de internet das coisas, para você realizar a pontuação de risco. Obviamente, isso tudo vai se dando com integração de dados, compartilhamento, de dados entre parceiros, né, para poder, por exemplo, chegar também a uma tarifação segmentada, e, obviamente, tudo isso vai gerando em torno daquela necessidade de personalização, né? Nós todos sabemos, acredito, todos concordamos que uma grande tendência na indústria é essa, as seguradoras estão buscando essa capacidade de personalização, e é justamente essa a transformação que a capacidade de gestão de dados eficiente com a aplicação de modelos de inteligência artificial permite. Aí você pode ter depois a parte de
automação, né, digitalização de documentos, etc., até chegar ao final na questão de autosserviço, né, de autoatendimento, que é outra tendência que a gente vê desde o lado do Customer Experience. Então, isso é como a gente vê essas soluções ou essa aplicação orientada de dados e inteligência artificial. Não sei, Juan, se você quer fazer algum comentário específico sobre esse resumo. Sim, o investimento na área de inteligência artificial se pode olhar na cadeia de valor toda. Eu acho que não existe uma parte da cadeia de valor que não hoje tenha suporte de inteligência artificial. E isto também nós podemos olhar em programa que todos os anos, que é o the Model Insurer Awards. Seguradoras do mundo todo envían para nós os projetos de TI mais inovadores. Nós temos a oportunidade de avaliá-los, de fazer um scoring e elegir os mais relevantes. Entonces, cuando nos olhamos na categoría de análisis de dados e IA, también está claramente, se puede olhar que en todas esas áreas de cadena de valor existen proyectos o iniciativas inovadoras. Algumas que vêm do ano 2020 até o ano passado, algumas que são más recientes y de una duración más curta, como investimento de dados y inteligencia artificial no área de cotações y simulaciones. Eso fue para 2022, 2023. Somente ahí fue o área foco de investimento más geral. Toda a cadena de valor. E como você falou, a adoção da visão de cliente 360, análise para o scoring, gestão de campanha de corretores, uso de dados externos para poder melhorar o processo de cotação. Não somente dos wearables que você falou, qualquer tipo de IoT, sensores, mas também utilizando data o dados fornecidos por terceras partes que agora pueden ser integrados mucho más fácil con una capacidad de hacer el análisis muy poderosa como es a inteligencia artificial. Pero también tiene capacidad ahora para trabajar mucho mejor con modelos de precios dinámicos y ajuste de costos variables. Tem também para fazer estimativa de sinistros e processamento direto, sin intervenção de um humano, inclusive detecção de fraudes e análise de redes para fazer esse análise de fraude. E tudo isto também tem um platamar, eu acho que você fala, que é a integração de nuvem e todas as capabilities para trabalhar os dados, más as ferramentas de inteligência artificial que ven. Muitas deles fornecidos por los hyperscalers. Ese es como un común denominador de muchas das iniciativas que nós olhamos en nuestro Model Insurer Awards. Perfeito, Juan. Obrigado pelos comentários e agora, assim, que é um pouco que a gente estava comentando, né? A gente fez aqui um pouco de ênfase no como isso está sendo transformado na cadeia de valor e agora a gente vai dar exemplos de casos reais, de casos de uso que estão acontecendo em várias regiões do mundo, que eu acho que é muito importante exemplificar e dar uma certa materialidade para essas tendências e como elas têm aplicação real no mundo de seguros hoje em diversos países e regiões. Então, Juan, se você quiser abordar essa primeira visão desde a parte de subscrição e distribuição, e eu sigo adiante depois. Sim, e também falar que um dos casos que estão aí na tela é a CAT Seguros, que é de Brasil. Então, aí para falar que Brasil aí também está na ponta de uso da tecnologia, como outros grandes seguradoras como MetLife, Geico, Chubb, Allstate. No caso de acá, deles, acho que foram dos pioneiros, primeiros em utilizar GenAI, focados en ayudar a corretores. A realidad de América Latina es que a mayor volumen de distribución es feito por corretores. Y entonces acá lo que ellos idearon es una solución basada en GenAI para ayudar a corretores a fechar negocios rápidamente con un soporte de chatbots.
Também, se você olha para a Helvetia, o primeira utilização de este tipo de tecnologia, inteligência artificial generativa, auxiliar aos clientes a encontrar informações. Então, também pensar que os primeiros use cases apuntavam a melhorar a experiência de cliente, mas também reduzir custos, o custo de atendimento mudado para que seja feito de maneira automática. Também sendo utilizado para poder fazer comparações de cotações, para poder fornecer recomendações para o cliente ou para corretores, também para aumentar as capacidades de área de marketing, área de comunicação, muito mais efetiva, muito mais eficiente também. E também para fazer de um agente virtual, como o caso de Allstate, como o caso de Geico, direcionando o cliente para chegar melhor ao tópico de interesse, para também substituindo o que seria um agente humano. E aqui não está apresentado, mas há um case muito interessante em Colômbia. Eles uma seguradora, eles estão mudando cerca de 500 puestos de atendimiento de humanos para GenAI, chatbots o agents utilizando inteligência artificial generativa. E isso vai ser feito durante o curso de humano. Eu acho que isso tem muito impacto. Também as métricas que eles têm falam que o NPS é maior quando a resolução do problema é feita por GenAI que o próprio humano. E muita dos clientes, eles não importa para eles se estão falando com um autômata ou se estão falando com um humano. Eu acho muito interessante porque eu acho que isso está mudando uma percepção que havia originalmente, que a gente, em geral, ia ter uma reação negativa. Então, acho que para começar a olhar essa mudança e que já o uso de inteligência artificial generativa não é agora uma tecnologia que a gente vai a olhar com dúvidas, tá bom? Perfeito, obrigado, Juan. E seguindo então com os casos, a gente agora vai trazer um caso que volta naquela questão que eu comecei inicialmente, da personalização da oferta, da análise de riscos. Aqui a gente está falando de uma seguradora asiática que utiliza dados anonimizados, né? Então é interessante, inclusive, para aqueles mercados nos quais existe uma restrição de proteção de dados, ou dependendo da regulamentação do país. Resumindo, né, essa iniciativa, o que eles fizeram, porque uma outra tendência importante, além da personalização, é a melhora da jornada, é a redução de perguntas, né? E aí esse é um grande exemplo, porque eles fizeram uma redução de um questionário para o processo de subscrição das apólices de vida, eles utilizam a inteligência artificial para identificar as necessidades de proteção, realizar recomendações, e aí eles classificam essa pessoa comparada num grupo de arquetipos que eles criaram, nesse caso são 51, para fazer ofertas personalizadas, né? Então você consegue segmentar essa pessoa, no caso esse prospecto, no momento da análise que você faz do mesmo. E na questão da inteligência generativa, né, inteligência artificial, GenAI, você tem a comunicação digitalizada e automatizada dessa tarifação segmentada. Então você não só facilita o processo de contratação, oferece uma melhor jornada, personaliza a experiência, personaliza a oferta e entrega uma comunicação mais adequada e personalizada aproveitando o GenAI. E depois agora a gente pula para um outro caso que também vem da região da Ásia-Pacífico, que na verdade a gente vê que nessa questão, principalmente de segmentação, de tarifação e tudo isso, é hoje a que mais se destaca, até inclusive como o Juan disse, pelas nossas interações com as seguradoras e também pela Model Insurer Awards, a gente consegue identificar essa tendência, né? E eles como uma certa referência e tomando a posição de liderança nesse tipo de iniciativa mais inovadora nessa área. Aqui nesse caso a gente está falando de uma análise interessante, um modelo de risco que analisa 440 variáveis para fazer essa classificação, e aí ele tem uma tarifação flexível, né? Ele tem um encaminhamento, basicamente ele tem um processo de encaminhar os clientes de baixo risco para uma subscrição totalmente automatizada e, por exemplo, se você tem a necessidade de realizar exames médicos para aquele cliente, ele vai aumentar, por exemplo, a complexidade e vai ser passado para um processo de underwriting ou de subscrição
mais detalhado e com intervenção humana. Se você for pensar nos benefícios que isso traz, eles tiveram uma redução de custo, né, uma melhor experiência para os clientes de baixo risco, e aqueles clientes que oferecem o risco mais completo, ou aquelas oportunidades mais complexas, eles tiveram um aumento na taxa de conversão e na capacidade de identificar o alto risco. E isso também não só desde uma forma reativa, no sentido de quando você tem um prospecto, mas isso também te permite ir ao mercado de uma forma mais inteligente e direcionada, porque você começa a reconhecer que perfil de cliente é aquele que a minha companhia tem mais apetite. Né? Então você consegue atuar nas duas formas, fazer um processo de subscrição mais eficiente e também te permite ter ações de marketing, ações de busca de clientes com mais eficiência. E agora a gente vai passar para a terceira parte, que a gente vai entender um pouco a parte de distribuição de serviço ao cliente e subscrição desde o ponto de vista de investimentos das seguradoras, tá? Essa é uma pesquisa que a gente realizou no ano passado, em 2024, tentando entender um pouco o que as seguradoras estão fazendo e priorizando na questão de investimento de GNI. Como vocês podem ver, o azul mais escuro reflete a porcentagem que está presente em produção, então a gente pode chegar à conclusão que, independente da categoria aqui, ainda uma porcentagem muito baixa, né? A maior tendo 5%, mas a gente pode ver que existe uma ampla já consideração, juntando a parte de POC, né, das provas de conceito, e as que estão considerando, você chega, por exemplo, na questão do assistente de inteligência artificial, a quase 50% das empresas que responderam a este questionário. Então, isso não surpreende, a gente sabe que na parte de assistente de IA, normalmente ainda está mais para um suporte interno, voltado para a utilização interna das equipes, das seguradoras. Isso pode ser também devido um pouco da falta ainda de confiança nos modelos de IA generativa para ser explorado de forma plena com os clientes. Eu não demonstro aqui, mas um outro estudo que a gente fez na América Latina, se eu não me engano, era 66% para uso interno e 33% para uso externo. Então é bem inferior ainda, né? Está num processo de realmente estar mais madura a tecnologia e de ganho de confiança. O assistente virtual vem depois, que é basicamente a ideia de você ter respostas e perguntas frequentes e direcionamento de recursos. A análise sentimental analysis, né? Que aí você tem a capacidade de já entrar no nível mais de compreensão das percepções tanto dos clientes e até mesmo pode ser para uso interno também, para você ajustar a sua estratégia. Você tem assistência de IA para segurados, né, que aí no caso do suporte externo. Você pode ter análise de clientes, então criação, por exemplo, de apólices personalizadas, de análise de risco personalizada e mensagens de marketing direcionadas, que foi um pouco que a gente já exemplificou, e fechando com a questão da mensagem de marketing personalizada, né, foco em experiências adaptadas para se destacar no mercado. E isso tudo ajuda também na questão da linguagem, né? A gente sabe que a léxica do seguro é complexa, então hoje em dia a gente vê vários provedores se dedicando à aplicação de inteligência artificial para oferecer uma linguagem mais acessível ao público, principalmente aquele que não tem a cultura de seguros, que é a grande maioria da nossa população. Depois, agora, vendo na questão da aplicação do uso da inteligência artificial generativa na subscrição especificamente, a gente vê aqui também mais ou menos a mesma questão, né? Se você for olhar o que está em produção, que é a parte de submission, tem 10% das seguradoras, né? Então, ainda é um nível de adoção em produção baixo, mas a gente vai vendo uma tendência de crescimento que a gente observa e segue projetando que a tendência é que esses números aumentem conforme a tecnologia amadurece e conforme as seguradoras ganham mais confiança nesses modelos de IA. A tarefa dos subscritores, né? Então aí, obviamente, análise de perdas e condições financeiras, exposições, a gente vem vendo uma grande demanda de melhora de eficiência, não só de eficiência, de 2 pontos de melhora no que tem a ver com a questão da subscrição em geral, que é a melhora de eficiência e a melhora da toma de decisão. E essas tecnologias, como a GenAI, pode ser uma habilitadora de ambos, né? Você tem a parte de cobertura de exposições de risco, né? Então, determinação, por exemplo, de necessidade de reasseguro, pode ser uma aplicação aqui facultativo. Você pode ter revisão de documentos, análise de relatórios, você pode ter simplificação por exemplo, de documentos que um underwriter, que um subscritor tem que avaliar, provavelmente, principalmente em linhas comerciais e riscos mais complexos. Você tem fatores de melhora, né? Então, priorização de submissão, por exemplo, a gente vem vendo na parte de eficiência isso crescendo em algumas soluções, principalmente nos que ficou conhecido como underwriting workbenches, onde eles fazem esse processo de qualificação e de priorização para o subscritor não perder tempo e determinar e dedicar seu tempo às oportunidades que têm mais interesse para aquela seguradora. Que é essa questão da precisão da submissão, né? A decisão inicial. Qual eu vou trabalhar? Fatores considerados, né? Então, sucesso anterior, por exemplo, com esse tipo de risco, como que isso está, a compatibilidade com o apetite de subscrição e os guidelines da minha empresa, e o assistente, você pode ter assistente para toma de decisão, então são vários aspectos que vão facilitando essa questão. E você tem também as comunicações, que foi o que eu comentei no início, com o policyholder, né, onde você facilita isso e oferece uma linguagem mais facilitada, e finalmente a questão de risk assessment, que vem por último ali, que tem a ver com uma questão mais realmente avançada do uso da GenAI na subscrição, e não surpreende que ela esteja ainda aí no último lugar dessa lista de 5 categorias que a gente classificou. E agora, para fechar a apresentação de hoje, a gente vai dar uma olhada nas prioridades de negócios e investimentos de TI na América Latina. Só para passar rápido para vocês entenderem o fundamento disso, nós na Celent já fazemos essa pesquisa anualmente há mais de 10 anos, onde a gente vai diretamente a CIOs de companhias de seguros
para entender quais são os disparadores de negócios que impactam seus planos de tecnologia, de investimentos. E aqui eu fiz uma rápida comparação, tá? A lista de itens é mais ampla que 5, mas eu escolhi aqui os 5 principais e fiz uma breve comparação o que mudou do ano passado para este ano. E a gente pode ver que nos principais pontos, que é o 1 e o 2 ali, que é crescer de forma eficiente, automatização, optimização de processos, continua liderando, e isso já não vem desde 2024, já vem de anos anteriores. Então é uma tendência que vem bem estabelecida, madura, e a questão é entender como a gente obtém isso, né? Isso que a gente trabalha na Silent muitas vezes, ajudando as seguradoras a entender quais são as alternativas, que são várias, né? E que tipo de estratégia você pode ter para chegar nesses objetivos. A questão de cibersegurança ganhou muita visibilidade na prioridade das seguradoras, principalmente durante o impacto da pandemia, mas ela não perdeu lugar como outros itens, ao contrário, né? A gente viu aqui que ela teve ali ainda um leve aumento, subindo para a terceira colocação. Enquanto a gente teve, por exemplo, questões regulatórias e aceleração digital, que, por exemplo, a aceleração digital teve um grande pico durante o processo da pandemia pela necessidade de digitalização, hoje em dia já essa curva está se acalmando e ela vem caindo no ranking durante esse período pós-pandemia. E, por último, os dois que têm destaque aqui foi a expansão e a digitalização de canais de distribuição, tá? Que estava num lugar bem mais baixo nessa lista. Se eu não me engano, ele estava em sétimo ou nono lugar, agora eu não me recordo exatamente, peço desculpas, mas no nosso relatório isso vai estar detalhado. E a mesma coisa com a questão de inovação, acho que é sétimo lugar para distribuição e nono lugar para inovação. Então a gente vê que esses dois itens ganharam muita força nesses últimos 12 meses, né, no intervalo das duas pesquisas. Juan, não sei se você tem algum comentário adicional para a gente fechar. También expandir la digitalización de canales de distribución está explicado en parte por los investimentos en el uso de inteligencia artificial generativa. Y otra forma de digitalizar, cuando você tem un agente virtual que puede interactuar con el corrector o puede dar una herramienta para el corrector para hacer negocios con la compañía, mas do lado da companhia é uma autômata. E isso é digital. Muito obrigado, Juan. Bom, com isso a gente encerra a nossa sessão. Agradeço pela oportunidade. Todo esse conteúdo é um resumo da grande biblioteca de conteúdos que nós temos na Celent. Agradeço muito pela oportunidade. A apresentação será distribuída e a gente fica à disposição para qualquer dúvida que surgir, responder posteriormente. A nossa informação de contato também estará disponível. Muito obrigado a todos. Obrigado. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo prestígio, pela audiência. Inicialmente, queria agradecer também a Sistran por ter patrocinado esse estudo. E a minha apresentação vai ter aproximadamente umas 20 páginas, né, onde a gente vai comentar sobre um estudo que está sendo feito pela Sistran, com o meu apoio técnico, de avaliação dos efeitos econômicos da inteligência artificial. Eu preparei aqui uma apresentação, como eu falei há pouco, de 20 transparências, e eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, tá? Bem, o título do estudo, Parâmetros de Eficiência em Distribuição de Seguros. É importante colocar, antes de falar propriamente do estudo, eu quero inserir essa análise dentro de um contexto econômico e social, né? Eu não poderia deixar de falar, tá, aqui o objetivo do estudo, como foi dito, né? É discutir parâmetros no cálculo de eficiência e distribuição de seguros e, posteriormente, com inteligência artificial, né? Essa é a primeira fase do estudo, onde a gente simplesmente discute os parâmetros de eficiência. Numa fase 2, que esse estudo vai ser continuado, como eu falei há pouco, a gente vai testar um assistente computacional, no caso de inteligência artificial, que irá tentar auxiliar, irá medir como isso pode melhorar a eficiência da distribuição de seguros. Nessa nova fase, a gente vai recalcular esses indicadores que eu vou apresentar aqui, e aqui eu já conto com o apoio de seguradoras para que nos ajudem a medir essa eficiência. Esse é um ponto importante, porque a gente está traçando um cenário pré-inteligência artificial, e chegou a alguns números, e a gente quer saber a conclusão do que a inteligência artificial pode melhorar ou não esse indicador. Isso é muito importante, né? Porque o que acontece? A tecnologia, ela avança a passos largos, mas a partir de um certo ponto, a gente tem que começar a medir esse efeito da tecnologia na realidade das empresas, no caso, na realidade do mercado de seguros, né? E é o que a gente vai tentar fazer aqui. A gente está propondo essa ideia, porque só com essa medição a gente vai poder comprovar a eficiência de todo esse modelo tecnológico que a gente está desenvolvendo agora.
Antes de falar propriamente do estudo, eu vou me permitir, no meu tempo, ao preparar essa apresentação, eu achei oportuno abordar dois aspectos importantes. Um aspecto de um cenário econômico tecnológico atual, que vai ser simplesmente uma transparência, e, posteriormente, um cenário dos corretores de seguros, né, em termos tecnológicos. Vamos lá. Eu acho que toda essa transformação, é claro, a transformação tecnológica já vinha de forma intensa, mas a gente não pode deixar de lembrar que, nos últimos 5 anos, no cenário pós-pandemia, houve uma verdadeira revolução no comportamento da sociedade e das pessoas. Eu selecionei alguns indicadores, alguns fatos, só para ilustrar essa mudança. Então, por exemplo, isso num cenário pós-pandemia, a gente tem o comportamento no trabalho, a gente tem um dinamismo do trabalho à distância, né, que influenciou diretamente o aspecto tecnológico. A gente tem o próprio crescimento da economia à distância, né, isso é muito importante, né, até ver como as vendas por internet se dinamizaram, né? E, por fim, saúde pública, um aspecto médico, desenvolvimento de vacinas, né? Isso tudo teve um engrandecimento pós-pandêmico. E, sem dúvida nenhuma, um dos fatos mais relevantes, tá, foi o uso de TI. Tá? No caso do mercado de seguros, a gente pode citar 2 exemplos claros. Primeiro é que havia o Open Insurance, um crescimento em inteligência artificial. É claro que isso daí já havia pré-pandemia. Tá? Já havia. O Open Insurance, o conceito do mercado Open, é um mercado anterior à pandemia, assim como o conceito de inteligência artificial. Mas, com esse cenário, e esse é o ponto que eu quero deixar registrado aqui, com essa mudança comportamental, essa mudança de trabalho, essa mudança de costumes, de cultura, fez com que todo esse ambiente tivesse um crescimento muito elevado. Então, esse é um ponto que eu quero colocar. Eu coloquei aqui um gráfico também, só para vocês terem uma ideia, um gráfico de faturamento do comércio eletrônico. Eu peguei esse gráfico na entidade representativa, né? Então, vocês observem bem que há uma aceleração pós-pandemia, né? Quer dizer, 2019, 80 bilhões, já passa para 120, etc. Um crescimento muito rápido. Então, essa é uma das consequências que houve no caso da mudança pós-pandêmica. O segundo tópico que eu queria abordar com vocês é a transformação tecnológica das corretoras de seguros. Tá? Eu preparei umas 2 ou 3 transparências para ilustrar isso que eu quero colocar para vocês. Tá? O primeiro ponto foi um estudo que foi feito no final do ano passado, né, em 2024, no segundo semestre de 2024, onde o Sincor São Paulo, Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo, ele começou a abordar uma metodologia, colocar, na verdade, já tinha sido feito anteriormente por uma segunda etapa, para desenvolver uma ferramenta de forma objetiva para medir a tecnologia das corretoras de seguros. Esse estudo é muito longo, eu não vou entrar em muitos detalhes porque não tem muito sentido, o tempo aqui tem que ser um pouco exíguo, né? Mas um ponto que é colocado de uma forma simplificada, tá? Que, como eu falei, o primeiro foi 2020, um pouco antes da pandemia, né? Foi desenvolver uma ferramenta para que as próprias corretoras de seguros pudessem avaliar os níveis tecnológicos de suas operações. Tá? E como eu falei, no segundo semestre teve uma segunda versão. Veja bem, qual é o conceito desse indicador, chamado AVATEC, né? É feminino, que é a avaliação. Né? Foram colocadas 10 perguntas, tá? Abordando diversos aspectos ligados à corretora de seguro. Então, cada corretora de seguro preenchia o seu posicionamento estratégico e chegava a uma pontuação. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes nisso para não estender muito, mas aqui um deles você observa, por exemplo, qualidade de conexão de internet, software de gestão, uso de multicálculo, aspectos tecnológicos, tá? Da realidade da corretora de seguro no Brasil, marketing digital, rede social, etc. Foram 10 questionamentos. E aqui vocês veem na coluna de critérios adotados, e na coluna de diferença em relação a 4 anos, como eu falei, foi feito em 2024, comparando em 2025. A gente encontrou melhoras em alguns tópicos, por exemplo, software de gestão, digitalização de propostas, uso de multicálculo, né? Mas houve uma igualdade em relação a isso. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para registrar para vocês, tá? Que é uma conclusão importante do estudo, tá? Que é como estão as corretoras de seguros em termos tecnológicos. Como elas estão, tá? O que a gente observou? Como eu falei, eu estou fazendo um resumo do resumo aqui do estudo, né? Quando a gente avalia os processos internos nas corretoras de seguros, por exemplo, software de gestão, digitalização de proposta, uso de multicálculo, uma brincadeira, tipo o progresso da porta para dentro. Houve um progresso muito grande das corretoras nesse aspecto nos últimos 4 anos. Um dos grandes desafios, tá, que a gente encontrou na média das corretoras, e isso daí as corretoras têm que estar conscientes, é que ainda não tem havido um aumento de aspecto tecnológico com sua relação ao cliente.
Aqui é importante fazer algumas observações. Primeiro, a gente está vendo essa visão uma média. É uma média. Eu estou falando que houve quase 900 corretoras que responderam esse questionário. É claro que isso daí, uma corretora ou outra pode fugir desse padrão. Mas essa é uma visão média do mercado. É um aspecto que ainda precisa ser melhorado. Agora, isso daí é uma visão de 2024. Por esses fatos que estão acontecendo, e até no caso inteligência artificial, crescimento de Open, modelo Open, é uma tendência que isso vai estar mudando. Está mudando. Quer dizer, nos últimos 4 anos, o grande ganho foi em termos internos. Agora o desafio, na nossa visão, é o ganho tecnológico em termos externos. Na minha visão, tá? Esse é um desafio importante que as corretoras têm que enfrentar. Então, eu quis fazer essa abordagem para a gente ter uma primeira visão do mercado. Vamos, então, ao estudo em questão. Quer dizer, é o estudo, agora estamos entrando no estudo que a Sistran patrocinou aqui, apoiou a relação do estudo e eu entrei como um economista responsável. Qual é o objetivo desse trabalho? Tá? Primeiro, a gente calculou 2 indicadores. A gente fez esses 2 indicadores, tá? Onde, primeiro, a gente está medindo quantas interações seriam necessárias com cada consumidor para que este concorde que a venda seja de fato efetivada. É um indicador, né? O segundo indicador é qual, após a concordância do consumidor com o negócio, quantas interações foram necessárias para que se conclua a venda, para se acertar todos os detalhes. Esses indicadores que eu vou apresentar em seguida, tá? A gente mandou questionários para empresas que responderam, obviamente, de forma confidencial, seguradores, corretores, que têm uma sensibilidade em relação a isso, e depois a gente ainda testou em termos qualitativos. A gente conversou com inúmeras corretoras para ver a consistência desses indicadores, consistências teóricas. O que a gente conclui? Aqui está uma tabela resumo. Aqui eu estou fazendo um resumo do texto, né? Vejam bem, tá? Vocês veem que há um certo grau, até pela novidade da pergunta, de dúvida. A gente estava conversando com profissionais altamente especializados em vendas, interações comerciais, etc., mas muitos não sabiam. Então, essa é uma primeira informação. Né? A gente está fazendo um questionamento de algo que desperta dúvidas ainda com as pessoas que são operadas. Né? O segundo ponto é que a gente separou por ramo de seguro. Então, tem automóvel, vida, previdência empresarial, etc., residencial. Então, vocês observam, tá, que, por exemplo, as interações necessárias para a venda de previdência são aproximadamente 30. Então, a cada 30 interações, uma deu certo. Tá? Automóvel é um número menor, a cada 7, uma deu certo. Então, isso daqui é, como eu falei no início dessa minha apresentação, é que a gente quer testar essas hipóteses. Quer dizer, qual é a ideia da segunda fase, como eu comentei rapidamente no início, e eu quero repetir agora. Né? A gente vai pegar um modelo de inteligência artificial, tá? Aplicar nas empresas e ver se essas interações necessárias vão diminuir ou não. Esse é um ponto importante. Se as interações vão diminuir por você ter um produto mais apropriado para o cliente em questão. Então, essa tabela ela será comparada, tipo pré-inteligência artificial e pós-inteligência artificial. Um outro questionamento que a gente fez, né, a gente fez aqui, foi para efetivação, quer dizer, depois que foi montada, para efetivação. Nesse caso, vocês veem que a dispersão é menor de números, tá? A dispersão está em torno de 4, 5 interações. Já a outra, no caso, para inicial de venda, a dispersão de números é muito maior, né? A gente chega de 30 a 7 indicações, né? Essa é uma abordagem teórica nova, tá? Sem dúvida, né? Então, como eu falei, esse certo desconhecimento é relevante, tá? A gente fez perguntas também de venda cruzada, é um assunto que eu particularmente já escrevi no passado, mas não vamos alongar muito, né? Que a gente colocou que a taxa de sucesso de venda cruzada é de 25% a 30%, é um número baixo e que também será testado com o uso de inteligência artificial. Apesar dessa dúvida, apesar dessa incerteza em relação às variáveis, a gente fez perguntas qualitativas, detalhando mais as conclusões desse estudo, que os agentes econômicos eles vêm com uma visão muito otimista. Tá? Eles acham que essa ferramenta, que ainda está embrionária, digamos assim, ela pode levar a uma melhora, tá? No processo de vendas, no processo de personalização com inteligência artificial, etc. Essa é uma conclusão importante para ser colocado, digamos assim, para que a gente quer testar. Quer dizer, a gente tem esses números, tá? Como eu falei, eles serão testados pré-IA e pós-IA. E aí a gente conta, como eu falei também no início, o apoio das seguradoras que nos ajudem a testar essas hipóteses para que comprove ou não o grau de eficiência. É muito importante isso. E aí eu falo como economista, você vai ter que mensurar o grau de eficiência da IA
para que você justifique ou não o investimento econômico, de uma forma objetiva, né? Se houver uma melhora substancial, aí sem dúvida que vai justificar, etc, etc. Enfim, a gente está aí já fechando, tá? A minha apresentação, como eu falei, é uma apresentação bastante resumida, tá? Aqui, como eu falei há pouco, isso também envolve, quer dizer, esse cenário de insegurança de oferecimento de novos produtos, aqui falando em cross-selling, ou venda cruzada, ou upselling, todos esses modelos, foi um estudo desenvolvido pelo Sincor São Paulo, tá? Isso tem mais ou menos 1 ano e pouco, onde a gente avaliou a partir também de pesquisa de corretoras, como as corretoras se situam em relação a oferecer novos produtos, né? Quer dizer, há quase uma unanimidade, quando você conversa com os profissionais do mercado de seguros, da necessidade de você usar o teu relacionamento já existente, o teu cliente, para oferecer novos produtos, né? Então, por exemplo, um segurado que já tem automóvel, seguro de automóvel, você vai e oferece, tá, um seguro de vida, por exemplo, um seguro residencial e por aí vai, né? E esse estudo, que já foi feito há mais ou menos 1 ano e pouco, no caso pelo Sincor São Paulo, ele mede isso. E o que chama atenção, o número era esperado mesmo, não chama atenção pelo resultado, mas chama atenção pela consequência, né? Que as corretoras de seguros se veem meio despreparadas, os corretores se veem preocupados, eles não oferecem porque não tem tempo, não sabem o motivo, não se sentem preparados, acham que não vale a pena. Quer dizer, então, aqui também, a IA ela vai tentar mudar esse cenário. Quer dizer, se você consegue sugerir ao corretor um produto de mais confiança, ele vai se sentir mais confortável em oferecer, até em termos psicológicos, né? Então, esse trabalho que está citado aqui, então tem essa visão. Enfim, eu acho que fechou aqui, assim, é um conceito crítico, me desculpe, essa é a última apresentação, que é tudo ligado, tá? Taxa de cancelamento, a taxa de churn, né, que é uma palavra usada, né, que é elevada em seguradora, isso varia de seguradoras para seguradoras, tá? É o objetivo depois a gente apurar até que ponto isso pode variar de empresa para empresa, né? No caso do Bancassurance, dependendo do ramo de seguros, isso pode variar muito, né? É uma variável que pode ser melhor estudada e melhor avaliada, né? Quer dizer, no caso a IA, ela tentaria captar em relação a isso. Bem, gente, só concluindo aqui, eu estou saindo aqui da minha apresentação. Enfim, esse é um estudo pioneiro, esse é um estudo que está sendo feito em etapas, esse é um estudo que está abordando um assunto absolutamente novo, de ponta, mas que, como a gente viu na pesquisa, é um trabalho que pode beneficiar em muito a distribuição de seguros. E a gente quer medir isso. A gente quer medir isso, quer mensurar em termos econômicos, né? Se você conseguir oferecer para as corretoras de seguros algum indicador, alguma sinalização de uma estratégia mais eficiente na sua distribuição, isso vai ter consequências imensas no negócio das corretoras, no mercado de seguros, etc. É um trabalho pioneiro, e como todo trabalho pioneiro é difícil, mas a confiança é extrema, isso foi captado também na pesquisa, que isso pode ser um diferencial, tá, nos próximos anos, para que o mercado possa crescer, o corretor possa ficar mais satisfeito e o consumidor também possa ser melhor atendido. Era isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado mais uma vez a Sistran. Um grande abraço a todos. Olá a todos, eu sou Fábio Polônio, responsável por ciência de dados na Sistran e novas tecnologias. Eu estou aqui com o Ronaldo para a gente conversar um pouco sobre a evolução da inteligência artificial, o nosso mercado voltado para as empresas de seguros e o que tem de novo e o que tem de importante nessa nossa nova caminhada. Tudo bem, Ronaldo? Oi, Fábio, obrigado pela oportunidade, obrigado, Sistran, pelo espaço e também parabéns pela iniciativa, né, do Web Summit. Eu acredito que é muito importante que a gente discuta, traga isso, várias visões do mercado para esses temas que hoje em dia estão tomando o nosso dia a dia, enfim. E Fábio, se você me permite, eu gostaria de começar dando um pouco da visão mais ampla, né, de o quanto a gente vem falando de inteligência artificial e o quanto isso é relevante nesse mercado de seguros. E aí, para me apresentar, para quem não me conhece, Ronaldo França, eu estou como líder de desenvolvimento de negócios para o setor de seguros na AWS. Eu olho toda a região da América Latina, mas é claro que até pela representatividade do Brasil, e eu ser baseado no Brasil, a gente vem dedicando muito esforço para o segmento que vem numa crescente, né? Então, o que eu acabo fazendo aqui na AWS é essa tradução das necessidades do negócio seguro com as soluções que a AWS tem
para a gente aplicar, né? E nessa jornada a gente acaba desenvolvendo muitas soluções através dos nossos parceiros, dos nossos clientes que desenvolvem novas tecnologias, como a própria Sistran. Então, é um prazer estar aqui e falar desse tema de inteligência artificial. Me remete muito o quanto esse tema ele está no centro da evolução do negócio de seguros, né? E o quanto ele demanda uma evolução de toda o parque tecnológico de uma seguradora, por exemplo, de um negócio de seguros. O negócio de seguros até então não tinha muita pressão, como outros negócios, para fazer um comparativo com bancos, né, que é muito mais transacional. Já no modelo de negócio de seguros, você tem um risco, você acessa esse risco, você tem uma vigência, o movimento e as transações e o consumo de informações, ele tinha uma velocidade diferente, né? E a tecnologia que podia atender isso até então, ela já se bastava, né? O que a gente viu é esse movimento com a inteligência artificial, né, e agora com a generativa, o quanto isso acelerou esse processo, porque uma seguradora, por exemplo, para ela ter uma abordagem de inteligência artificial, de nada adianta ela ter um chat com inteligência artificial ou um fluxo automatizado nesse processo com inteligência artificial, se ela não tem a disponibilidade dos dados, né? Então, não adianta nada uma seguradora desenvolver toda uma abordagem na sua frente se por detrás ela não consegue consumir esses dados de forma propositiva. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo assim da inteligência artificial e o quanto ela é relevante para o mercado de seguros. Ela só vai funcionar e ela só vem funcionando para as empresas que olham para essa abordagem um pouco mais estratégica, que estão olhando também para a sua transformação de dados, tendo uma visão única de cliente, então concentrando muitas vezes uma seguradora que tem várias unidades de negócio, seja ela vida, seja ela bens de consumo, auto, residencial, né? E muitas vezes é o mesmo CPF, ou um CPF que tem um CNPJ. Então, a cadeia de oferta, muitas vezes, ela só vai funcionar se a seguradora fizer o uso desses dados, cruzar essas informações e permitir que uma inteligência artificial ela consuma esses dados, né? E aí a gente vai para o outro tema, de que para você ter essa visão de dados únicos, os sistemas eles precisam fornecer esses dados, né? Não pode estar numa caixa preta, né? Então, essa ideia de você começar a modernizar também os seus sistemas centrais, né, o que a gente chama de core systems, os blocos de uma seguradora que fazem os seus processamentos e também detêm as informações principais, que eles colaborem para permitir que essa informação seja 360, né? Tem uma visão 360 para a empresa. Então, veja, imagina só um dado de renovação de um seguro, né? Ele pode ser muito importante para a área financeira, para a área atuarial, né? E para as outras áreas, como a de marketing de uma seguradora. Então, as estratégias de dados, elas dependem que essas informações elas cheguem para essa estratégia de dados. Então, mais comentando isso, Fábio, eu trago essa visão de que, poxa, é o momento perfeito, e comentei rapidamente aqui de Generative AI, mas eu acho que o mais importante é falar o quanto que tem ainda de inteligência artificial, que agora a gente pode dizer que é a tradicional, o quanto isso ainda tem um potencial absurdo para esse mercado de seguros, seja na personalização das ofertas e do preço, seja no processo de cross-sell, né, upsell, você entender o momento do cliente e aí assim fazer uma oferta. Na parte de experiência do cliente, você, enquanto ele está abrindo um sinistro, quando ele está abrindo uma chamada, um pedido de ajuda, o quanto você consegue processar, o quanto menos informação você consulta, né, dele, porque você já tem essas informações, ele está ligando de um número, então eu sei que esse número está atrelado a essa pólice, ele pode pedir uma abertura de um sinistro, um pedido de assistência. Então, esse tipo de abordagem, ela não precisa do passo da IA generativa. Só a IA, que estamos dizendo aqui de tradicional, já basta, né? Então, eu acho que esse é uma das coisas que eu vejo, e aí eu coloco até você para me trazer um pouquinho, aterrissar um pouco isso que eu estou falando, né? Um pouco do que vocês estão desenvolvendo, mas muito nessa ideia de que olha só o que ainda é possível fazer e que vocês acabaram desenvolvendo recentemente e a gente já tem aí a solução funcionando no mercado.
Eu gostei bastante do teu comentário a respeito dos dados que estão disponíveis nas empresas, né? A gente enfrenta, nos nossos casos, né? A gente fez várias provas de conceito para chegar nesse conjunto de ferramentas que são de ciências de dados, que permitem você ter um conhecimento mais amplo do negócio da empresa, que vai ampliando a visão. E essa questão dos dados, ela vem sempre com uma sensação um pouco de, às vezes até de culpa do executivo de TI, dizendo, eu não tenho os dados, né? Mas, de verdade, tem muitos dados, né? E a gente precisa mesmo entender esses dados, porque é a partir daí que vai se entender o negócio e vai se evoluir. Então, de verdade, essa necessidade que começa com o Analytics, né? Que começa com um trabalho básico de você ver quais são os dados que eu estou transacionando, quais são os dados que eu consigo capturar, né? E que vão dar base para a evolução da inteligência artificial. Essa questão, é engraçado falar inteligência artificial tradicional, né? Né? Você fala, um negócio né? Verdade. É tão pouco tempo que Por está isso que eu faço disponível. entre parênteses, né? Porque não é tradicional, ela é inteligência artificial, né? Isso, Essa mas evolução, né? É uma evolução tão rápida. A gente está nesse foguete, a gente está nesse rabo de foguete, né? Com todos os investimentos que fizemos, então, e as provas de conceito que ainda estamos fazendo, né? Conseguimos desenvolver aí um conjunto de ferramentas que o sistema se torna uma coisa ampla, né? E ele não é determinístico, né? Não é uma coisa que você vai ter sempre o mesmo resultado, né? Então, se você imagina nos sistemas mais antigos que a gente falava de gerar uma transação, acabar a transação, transferir o dinheiro e pronto, né? Isso é um sistema determinístico que foi feito para essa função. O conjunto de ferramentas do Match AI que a Sistran vem desenvolvendo e já tem operacional permite uma abertura de jornadas em que essas ofertas, o entendimento do cliente, a melhoria do produto, quais são as coberturas mais negociadas, quais são as coberturas mais desejadas, né? Mais importantes para cada um dos clientes, é o que vai permitindo você evoluir com o negócio da companhia, né? Então, e sempre com essa visão, né? De que a tecnologia ela vem para levantar o negócio, para fazer o negócio evoluir, né? E não como simplesmente uma necessidade de estar na ponta da tecnologia, assim, para poder aumentar o volume de negócios e estar inserido num contexto em que os clientes acabam ficando mais satisfeitos. Então, como você falou, apoiando direcionadores estratégicos como o upsell, cross-sell e a própria retenção de clientes, né? Baseado em estudos de churn e tudo mais. Falando aqui de TI, de inteligência artificial tradicional, né? O churn, mas até chegar nessas informações, até chegar nesse conjunto de ferramentas, é um longo estudo, né? São muitos dados consumidos, tem o enriquecimento de dados necessário, quais são os dados que precisam ser enriquecidos? Essa é sempre uma primeira pergunta. Então, o negócio é pôr a mão pôr mãos à obra, né? E começar com essa suite do Match AI e evoluir aí logo para generativa, criar os discursos, poder fazer recomendações, aceitar ou não alterações em produtos em função do que foi estudado. Mas é um caminho bem, bem interessante, né? E cheio de novas descobertas. Ô, Fábio, e nisso que você comenta, que a gente está aqui brincando com essa história da inteligência artificial tradicional, né? O ponto de vista que eu tenho, e aí trazendo um pouco do que a AWS tem abordado, não só o tema de inteligência artificial, mas canais digitais, transformação digital, a gente tem uma visão que, assim, a gente está só no começo, né? Que ainda tem muito por vir, né? E a AWS como precursora desse conceito de nuvem, né? Que ele vai em temas muito primitivos, se assim dizer, né? Você criar soluções que elas possam ser escaláveis com toda a segurança possível, né? Então, assim, segurança mais escalável, né? Resiliente. Essa ideia que a nuvem traz e a AWS investiu e vem prosperando por isso daí, né? Para a AWS, isso assim, a gente olha para essa camada como, deixa eu criar uma fundação, deixa eu criar um campo para o jogo acontecer. Porque a inovação ela vai surgir, né? Então, as novas tecnologias vão surgir. O que a gente vem fazendo é criando esse ambiente que essa tecnologia ela possa ser testada rapidamente, o aprendizado seja o mais rápido possível e ela traga valor para esse mercado que ela está se propondo o mais eficiente possível, né? Ou seja, eu não preciso ter altos investimentos em infraestrutura para eu começar uma ideia e começar a iterar a partir daí, né? Então, essa abordagem que a gente acredita que vem funcionando,
acho que o exemplo claro aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais, e a gente está descendo num nível mais técnico, que você vai poder navegar e eu vou só assistir, né? Porque você tem propriedade para falar disso, mas falando um pouco do que a gente tem, né? Nossa plataforma de AI, se assim a gente pode dizer, mas a gente nem chama de plataforma, a gente chama de estúdio de AI, que é o SageMaker, né? Onde a gente propõe ali que você tenha em um ambiente seguro, totalmente escalável, a demanda que é necessário, você pode trazer o modelo que você já tem e aí treinar esse modelo. Você pode usar um dos modelos disponíveis que tem lá e fazer as customizações necessárias, né? E muitas vezes os modelos são cruzados ali, né? Mas aqui falando especificamente dos modelos, né? Ele proporciona um desenvolvimento tailor-made, né? Não é uma plataforma que, tá bom, ó, aqui, se você tem uma plataforma de CRM, todas as interações de CRMs, eu consigo dar um approach de inteligência artificial para suas interações aqui. Não, olha, você tem aqui um BPM, eu tenho aqui uma solução que ela vai resolver muito das partes. Eu não estou dizendo que isso não é importante, ajuda, né? Mas eu tenho visto também muitas abordagens que falam, não, eu tenho alguma coisa, algum desenvolvimento de inteligência artificial, mas aí não se cruza, né? Não chega a esse ponto que você falou, né? Da capacidade de personalização e cruzamento de dados, né? Independente de onde está transitando esse dado, em que plataforma ele está transitando. Então, essa liberdade que eu estou trazendo aqui, muito uma visão que eu acredito que a AWS desde o começo sempre investiu, né? Ela traz um diferencial para os desenvolvimentos. Eu queria que você pudesse trazer um pouquinho da sua experiência nisso daqui, até com o que vocês estão fazendo com o Match AI, como é que você coloca o seu ponto de vista nisso daí? Não, é fundamental isso que você está dizendo, o fato da gente estar usando a cloud, acho que não existe mais, né? Não existe mais computação e tecnologia sem cloud. A cloud da AWS, com o SageMaker, esse estúdio que você mencionou, é impressionante a capacidade que tem de automação das coisas. Então, quando você usa, por exemplo, alguns modelos, quando é um modelo de churn, né? Se você faz isso num ambiente, você desenvolvendo, você vai ter um modelo à sua disposição, ou dois modelos. Quando você usa o SageMaker, você tem N modelos de churn disponíveis para você, né? Então, isso porque eu entrei hoje, porque se eu entrar daqui a um mês, eu vou ter um conjunto novo, né? Sem prejudicar o que já foi desenvolvido. Então, as coisas vão evoluindo, né? De uma maneira que você consegue obter melhores resultados, mesmo sem ter feito grandes alterações na sua implementação, né? Então, e essa capacidade de automação. Então, disponibilidade e automação é fundamental para o que a gente está fazendo, porque não adianta nada desenvolver um modelo e deixar ele parado no tempo, né? A gente sabe que essas coisas precisam de constante evolução, então tem esse outro lado que é a AWS que está provendo. Então, está evoluindo as coisas de uma maneira sempre muito dinâmica e a grande vantagem é que não é de uma forma proprietária, né? Vamos dizer, o recurso é da AWS, mas se você tem outros softwares, outras coisas que estando ou não no ambiente da AWS, você consegue integrar. E coisas que você escreveu lá no seu Python, por exemplo, você entra lá no ambiente do SageMaker e processa do mesmo jeito. Quer dizer, você não precisa reescrever as coisas que você tem desenvolvidas e funcionando para estar num ambiente que está em constante evolução. Essa comparação com CRMs ela é muito boa, né? Se a gente sabe que tem aí vários ambientes de CRM que vêm oferecendo ferramentas de inteligência artificial, né? Assim, é verdade que você vai ter que ter mão de obra especializada nisso, né? Vai ter uma dificuldade em encontrar essa mão de obra, né? Enquanto que você, desenvolvendo isso dentro do SageMaker, você tem aí a facilidade de encontrar pessoas que, obviamente, vão ter que ser experts no que estão fazendo, mas que já vindo com outra bagagem de outra tecnologia, são rapidamente viram proficientes no uso dessas ferramentas. Então, é mais fácil você ter pessoas que conheçam o ambiente AWS do que uma parte específica de um CRM que faz uma inteligência artificial proprietária, né? Então, eu acho que isso são os três aspectos, né? O fato de você ter uma escalabilidade, automação e essa evolução garantida da tecnologia de uma maneira que você ganha, né? Você não precisa promovê-la, ela vem sendo sempre promovida pela AWS. E no fim, né, quando a gente fala aqui para tentar fechar esse tema da visão de tecnologia, dessas novas tecnologias como inteligência artificial,
o que você menciona muito, essa constante evolução, esse constante aprendizado. Aí eu vou colocar aqui um pouco da minha perspectiva, estando 5 anos, né, vendo esse mercado evoluir, tanto o mercado de seguros quanto o da tecnologia, eu não vejo mais esse modelo onde, olha, eu tenho aqui uma plataforma, eu vou capacitar todo o meu time e a gente vai ficar agora os próximos 10 anos operando nessa plataforma. Eu acho que tem uma mudança, principalmente quando a gente fala dessa perspectiva de tecnologia no mercado de seguros, que aconteceram em outros mercados, que a gente viu muito esse mundo de startups surgir, as fintechs. Eu acho que é um exemplo mais próximo do mercado de seguros, porque é um setor financeiro. A fintech esse conceito de assim, é uma empresa que ela é baseada na tecnologia, né? E aí ela opera um negócio financeiro, como por exemplo uma wallet ou um banco. A grande disrupção é ser altamente tecnológica, e aí em tecnologias em nuvem. E aí, o quanto isso, quando eu falo, e aí tecnologia em nuvem, é um ponto assim de partida para a evolução. O quanto ainda novas tecnologias vão surgir e o quanto estar preparado no sentido de ter a fundação, né, ou, para quem gosta de automobilismo, né, o chassi, que você consegue ali, né, como na Fórmula 1 vai evoluindo todo ano, você vai tendo melhoria no design ou uma peça que vai evoluindo. Então, assim, é constante essa evolução em busca de melhor performance, automação. Então, quando você comenta isso e vendo o que vocês estão fazendo com o Match AI, colocando essa proposta para o mercado de vamos testar logo, vamos testar rápido, porque aí a gente vai aprender e a gente vai poder evoluir, né? Vamos acelerar, né? Nós temos os aceleradores, vamos usá-los, né? É bem por aí. Exatamente. Então, eu vou aproveitar, então, muito obrigado pela sua presença, Ronaldo. Acho que é sempre muito produtivo conversar com você, a gente sempre cresce. Um abração para você. E dando continuidade a esse summit sobre o uso de inteligência artificial como copiloto a ofertas hiperpersonalizadas, iniciaremos o painel de discussão com verdadeiros líderes de mercado, executivos que estão à frente de grandes seguradoras, desempenhando papel estrategistas em uma mudança disruptiva, inovando em jornadas de relacionamento com o cliente e corretores através da IA, na incessante busca pela principalidade, redução do churn e aumento do NPS. E para compartilhar insights preciosos conosco, agradeço em ordem alfabética Bruno, da BB Seguros, Igor, da HDI, Murilo, ex-Santander, e Ney, da Bradesco Alto RE. Por favor, sejam muito bem-vindos. Ney, vamos começar com você, por favor. Fale sobre a importância do efetivo conhecimento do cliente e suas necessidades na composição de uma carteira de proteção completa. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, aqui quero agradecer aqui o convite, né? Realmente é um prazer estar aqui com colegas tão renomados aqui do mercado, né? E poder e também parabenizar aí pela iniciativa de vocês, Márcio. Acho que sempre contribui bastante aqui para um setor que está em plena evolução, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. A pergunta, enfim, não podia ser mais oportuna, né? Eu gosto de comentar um pouco, né, que essa questão da hiperpersonalização, ela não é nova, né? Eu me lembro que quando, enfim, ainda era criança, né, tinha uma mercearia na esquina da minha rua, onde eu ia às vezes com meu pai, às vezes com a minha mãe, né, e o seu Manuel lá, ele já conhecia muito bem os seus clientes, né? Então, quando eu ia com a minha mãe, ele lembrava no final a senhora esqueceu de levar aqui a manga que o seu Oswaldo gosta, né? E quando eu ia com a minha mãe ou com meu pai, ele lembrava, olha, você esqueceu de levar a caixa de figos que a dona Marli gosta, né? E tal. Então, isso era hiperpersonalização mesmo, então, conhecer o cliente profundamente. E ele sabia muito bem, né? Ainda sem LGPD, ele sabia a quem ele podia dar crédito, a quem ele podia vender fiado, a quem ele podia vender mais e a quem ele não podia, né? Na medida que, enfim, a gente foi avançando, né? E, enfim, a busca de eficiência ficou cada vez mais difícil, né? Os hipermercados e as instituições financeiras, as seguradoras e os próprios corretores hoje em dia, né? Trabalham
tem que trabalhar com uma massa de clientes muito maior, e aí isso dificulta conhecer ali cliente a cliente, e o cliente, em contrapartida, espera, com essa oferta muito grande de produtos e serviços e empresas, né, e opções, ele espera um retorno, né, como retorno da sua lealdade, que a instituição conheça muito bem ele, né, e as suas necessidades, né? E aí, com isso, né, nesse cenário, né, a inteligência artificial, né, o CRM, aí vem a necessidade da hiperpersonalização e da gente usando aqui, né, ciência de dados, usando a capacidade de processamento que a inteligência, que o cloud, né, traz para a gente, tentar suprir essa incapacidade que a gente tem hoje, né, de uma pessoa fazer isso, né, mas a gente ajudar as pessoas aqui, seja ela o corretor, seja ela o gerente de uma agência, a fazer propostas aos seus clientes de uma forma relevante para as necessidades dela, né, para a capacidade financeira dela. Então, eu acho é uma questão aqui, para mim, de sobrevivência das instituições. Quem souber fazer isso bem, né, quem souber fazer isso a tempo e a hora, conseguindo enxergar bem os seus clientes e as suas necessidades, né, claro, com todos os cuidados aí de LGPD, que vai conseguir ganhar essa lealdade do cliente e em consequência, conseguir a maior parte dos negócios, dos relacionamentos com aquele cliente, né? Então, assim, de uma forma, aqui para dar o pontapé inicial, é dessa forma que eu enxergo o desafio das instituições nesse momento, né? Muito obrigado, Ney. Perfeitamente. A gente sabe que essa necessidade é premente. Mas daí, Murilo, o que você acha do uso de sugestões ou de assistentes computacionais gerando ofertas 100% personalizadas? Ou seja, tentando iniciar a conversa, aprofundar a discussão de proteção e seguridade com o cliente. O que você acha dessa ajuda que o canal pode ter, o interlocutor pode ter, para trabalhar uma relação a partir de um conhecimento mais profundo baseado no data science? Tá fechada a... Pronto, Márcio. Então, aqui também, até aproveitando aqui, né, o Ney também, fazer meus agradecimentos. Márcio, obrigado pelo convite. Ney, muito bom estar com você. Igor, Bruno, né? Então, tá com todos aqui, né? Então, Márcio, vou até aproveitar, assim, eu tive a minha vida toda, tive uma longa carreira na área como segurador, né? Os últimos anos eu tive assim uma grata, né, oportunidade de ter a experiência de estar na distribuição também, né? Então lá eu tinha no Santander, eu saí agora no final de dezembro, depois de uma jornada muito legal, né? E tive ali uma oportunidade de alguns anos de falar de distribuição. Lá eu tinha um ecossistema que tinha lá as seguradoras do grupo, mas a principal tarefa, né, que eu tinha era a tarefa de distribuidor. E essa experiência foi muito interessante, porque daí, claro, você sente ali um chapéu, você veste um chapéu diferente, que é efetivamente a ponta da linha em fazer negócio. Aí tem que fazer negócio, tem que pegar o cliente, tem que vender. E é um desafio, claro, de corretor num ambiente mais estruturado, muitas vezes, como o corretor tem, mas é muito parecido. E aí sempre surge, né? Eu acho que essa aqui é uma principal diferença, né? É um varejo, é uma atividade de varejo, onde, mais assim, a formatação eu fiz algo que eu senti, foi bem interessante. A formatação da proposta ideal, que a gente sempre pensa, né, na modelagem matemática da proposta ideal, a gente do lado, como segurador, a gente sempre imagina, não, o que vai fazer a diferença é ter a proposta ideal, com o preço ideal, com a cobertura ideal. Isso foi o que eu trabalhei muitos anos do lado de segurador e que sempre foi algo que eu via como fundamental. E é fundamental, é importante. Mas do lado da distribuição, a proposta ideal, ela pode não valer para nada se você não conseguir falar com o cliente. Então, se você não conseguir pegar o cliente, se você não conseguir a hora boa do cliente. Então muitas vezes a proposta, aquela coisa, o ótimo inimigo do bom, né? Você tem preço excepcional, proposta de valor excepcional, a seguradora se matou ali numa modelagem excepcional para eu chegar para o Márcio e fechar o negócio, mas eu não consigo falar com o Márcio. Eu não consigo estabelecer uma conexão com o Márcio.
Eu não consigo, um termo antigo da sinestesia, eu não consigo estabelecer uma relação sinestésica com o Márcio. Então, o que eu via lá como o meu principal desafio era como eu acho o cliente, como eu contato o cliente, como eu converso com o cliente. E aí, 1000 alternativas, né, que eu acho que hoje estão dispostas, e claro, né, se você tem o comercial, você tem o gerente, você tem as ferramentas digitais, eletrônicas, você tem um ferramental todo, mas você não seduz. Né, você não consegue seduzir, ele não quer te escutar, ou você não consegue estabelecer o diálogo, não consegue estabelecer o tom, não consegue, mesmo tendo ali na sua mão uma proposta super interessante. Então, aí eu acho que que as ferramentas de inteligência artificial são super interessantes. Por quê? Porque como você, no final do dia, grande parte das vendas, né, do corretor, e não é só do canal bancário, do corretor, ele tem um input físico, tem uma venda push física muito forte. Não adianta, né? Quem fecha o negócio, né, tanto o corretor quanto de banco, o corretor não banco, ele tem uma interação física muito, muito importante com o seu cliente. Óbvio que ele tem um ferramental digital. E o que acontece? Principalmente com o corretor maior, onde ele tem um aparato, um ferramental de pessoas conversando com o cliente, que não necessariamente mais ele, como gestor e tudo mais, etc. Então, você sabe, tem aspectos de linguajar, tem aspectos de sedução, tem aspectos de sotaque regional, tem aspectos... Então, a ferramenta, ela te ajuda muito a equalizar, muitas vezes, os aspectos de sedução. Quem é o cliente que eu vou conversar? Como eu consigo me apresentar? Quais os termos que eu tenho que usar para pegá-lo? Principalmente eu vejo eu via lá no banco, né, aspectos ligados ao filho, esposa, parente e tal, que muitas vezes seduz muito a conversa. Eu brincava, eu conversei muito com o Ney lá no banco, né? Você sabe que, gozado, que o produto que eu menos vendia lá no banco era automóvel, e na verdade o automóvel era super importante porque o automóvel abria uma conversa, né? O cliente, ele estava, quer dizer, você faz oferta de milhares de produtos, mas no final do dia existe uma seleção natural, né, de escuta de alguns tipos de produto que o cliente se seduz de forma inconsciente a escutar alguma coisa, né, independentemente da proposta estar pronta, não está, etc. E a dificuldade, imagine, numa grande corretora, como é que você equaliza, né? Como é que você seduz um cliente no tom correto e na gramática, na linguajar e principalmente no primeiro insight, que é aquele que abre uma conversa. Você sabe que eu não vou falar o nome do cliente, porque até um cliente que também é do Bradesco, e esse cliente eu fiz na HDI, tá? E viu, Igor? Era uma conta, e era um programa, sou muito amigo do acionista e tal, e eu falei, poxa, né, eu apresentei um corretor, até o nome do corretor posso falar, que era THB. E aí eu fui lá e tal, abri uma conversa, e o corretor, olha, a diretor, me receberam por questões de amizade. Mas, aí, olha, Murilo, obrigado, tal, a gente tem essa conta, um programa já tradicional, com seguradora X, com corretor Y, tudo mais. Vamos deixar aquele papo, né? No vencimento, a gente conversa. Né? Tá bom, tá, etc. Mas olha, eu vou sair daqui, mas uma coisa eu vou resolver. Tinha umas 8 pessoas na sala. Eu falei, olha, o seguro de automóvel de vocês eu vou fazer, tá? Eu não sei como, eu vou matar eu sei que vocês têm carros enrolados, então eu vou resolver esse problema. E fiz e resolvi. Gente, no ano seguinte eu renovei essa conta, uma conta milionária, renovei. Ganhei essa conta no relacionamento absurdo, porque eu consegui imputar. Imagine só, gente, eu fui lá para resolver um assunto X, mas eu consegui, naquele momento, estabelecer ali com o corretor uma liga, uma entrada, que eu, na verdade, tudo bem, eu tinha ali o ferramental para fazer esse tipo de oferta, esse tipo de approach ao cliente. Mas quando a gente vai para grande escala e tal, etc., as pessoas não têm essa ferramentação, não são ferramentadas para isso. Então, o que eu gosto muito, Márcio, e era algo que a gente vinha trabalhando e o banco continuará trabalhando, é justamente no uso deste ferramental para você poder equalizar e estabelecer o contato correto, entrar no momento correto, com o discurso correto e com a sedução correta. E aí sim, aí você tem a oferta personalizada, a oferta, né, que aí as seguradoras sabem hoje como fazer. Então, Márcio, é isso. Eu acho que é uma ferramental assim, extremamente valioso,
né? Tem exemplos, inclusive, muito legais de como a Tesla seduz o cliente e é digital, né? O test drive. Então, isso é um case bem bacana. Então, são exemplos de como você pode usar o ferramental, na verdade, para vender, e não só pensar na oferta ideal, que é o que a gente sempre pensa. O Murilo trouxe um assunto super importante aqui, que às vezes não adianta ter a oferta se você não tiver o pitch, não tiver o racional. Hoje, com a inteligência artificial transparente, mostrando o racional de por que aquela oferta é a melhor para o cliente, esse racional transformado no discurso, no linguajar que o cliente possa entender, ou ajudando ao corretor a complementar aquela oferta, cria confiança no processo. E a confiança no processo reduz o número de interações e traz mais efetividade ao processo. Muito boa a sua colocação, Murilo. Agora eu vou perguntar para o Bruno. Bruno, o que a holding do BB está experimentando em termos de data science, em termos de inteligência artificial? Como é que é essa visão 360 do cliente e as ofertas de cross-sell que vocês estão fazendo agora? Perfeito, Márcio. Cumprimentar aqui meus amigos também, satisfação estar aqui com vocês. E aí, aqui, Márcio, na BB Seguros, né, atuando aqui na holding, né, à frente aqui da diretoria de tecnologia, portfólio e analytics da companhia, acho que tem dois papéis aqui bem claros, né? Um é efetivamente organizar o nosso portfólio na visão cliente, né? Nós, como holding aqui, temos a nossa empresa de seguros, que é a Brasilseg, nossa empresa de previdência, que é a Brasilprev, de capitalização, que é a Brasilcap, né? Mas no fim do dia nós estamos atendendo um único cliente, né? Essa separação por CNPJ é uma coisa que faz muito mais sentido para a gente aqui na lógica de governança, mas não faz sentido nenhum para o cliente, né? Então, para o cliente, ele vê muito mais a lógica de como é que eu vou proteger o meu futuro, como é que eu vou fazer uma melhor acumulação aqui, pensando em algum uso futuro, como é que eu trago uma lógica mais lúdica aqui, com a capitalização, com sorteios e outras dinâmicas que a gente tem visto muito aqui na parte de engajamento do cliente. Então, o primeiro trabalho aqui, Márcio, antes até de aplicar a inteligência artificial, aplicar soluções, está trabalhando muito forte aqui na organização dos dados das companhias, levando isso para uma visão cliente, né? Tirando isso da operação e começando a organizar isso de forma que as empresas consigam, inclusive, utilizar os dados e ocorrências e situações de forma combinada, né? Então, por exemplo, a qualidade da prestação de um serviço, por exemplo, de uma assistência do nosso residencial que está ocorrendo hoje, pode impactar uma reserva de previdência que a gente tem, e eu preciso dar clareza se esse negócio está andando bem, que todo mundo tem a mesma visão do cliente, independente do negócio que está tocando, tá? Então, acho que esse é o primeiro trabalho, é um trabalho extenso, né? E Murilo, Ney, Igor sabe bem disso, assim, a gente padronizar esses dados na visão cliente, dados de operações tão distintas, em sistemas diferentes, em legados diferentes. Acho que é o primeiro trabalho nosso aqui como holding, mas eu tenho certeza, principalmente olhando esse cenário que se aproxima, que a gente já está vendo de Open Bank, né, mas logo de Open Insurance também, ter isso organizado vai permitir que a gente navegue melhor nesse cenário, né? E do outro lado, Márcio, você já tangenciou isso aí, a gente precisa levar isso tudo para 85 mil funcionários do banco, que estão espalhados aí, quase 5 mil agências, e cuidando de um portfólio não só de previdência, seguros e capitalização, mas um portfólio de crédito, de consórcio, né, de outros serviços também, e a capacidade que a gente passou a ter, né, utilizando ferramentas principalmente de inteligência agora artificial generativa, da forma de orientar o nosso cliente a uma melhor abordagem comercial, é impressionante. Assim, quando você pega, por exemplo, o mercado de previdência, para quem está mais próximo desse mercado, é uma conversa relativamente mais simples. A gente consegue explicar, por exemplo, agora o que a gente viveu agora de 27 de novembro, né, até basicamente aí final de janeiro, né, desse movimento de abertura e fechamento de curva de juros, e o impacto que isso fazia no valor de um ativo de previdência, por exemplo. Para um cliente comum é difícil ele entender, né, que assim, ele não teve um prejuízo ou alguma coisa assim. Uma coisa é uma marcação a mercado natural, que isso ocorre aqui. Se você efetivamente estiver convicto de que a sua tese de investimento para a data que você vai utilizar é a mais adequada, não se preocupe com o que está acontecendo agora. Essa é uma conversa fácil para quem está no mercado vivendo isso do dia a dia, mas para o nosso cliente comum isso não é uma questão tão simples de fazer, né? E a gente tem utilizado, por exemplo, a inteligência artificial nas orientações e assessoramento de investimento, né? Comparando
a carteira que o cliente tem aqui com a gente e a carteira que ele tem já combinada com a forma que ela está composta aqui, às vezes numa mesma tese de investimento, às vezes em diversas teses, como é que isso está composto. Isso composto, a gente tem uma visão muito clara de rentabilidade, volatilidade, e a gente consegue, com base nas informações disponíveis no mercado, né, dos nossos principais concorrentes, fazer um comparativo, né, e até para orientar o cliente, foi abordado aqui numa portabilidade pela casa X aqui, pela casa Y, pela casa Z, qual que é a nossa estratégia de defesa para essa abordagem específica desse fundo, né? Isso hoje é organizado para os nossos 85 mil funcionários, uma plataforma onde ele informa isso para o cliente e consegue apresentar uma proposta de defesa para aquela abordagem que ele recebeu, né? Isso era muito mais complexo de fazer há um ano atrás, por exemplo, sem ter essa capacidade. E uma coisa fundamental, Márcio, a capacidade que a gente tem hoje é de processar um grande volume de dados e entregar isso rapidamente para o nosso funcionário. Isso acho que é um dos grandes ganhos que a gente teve aí com esse movimento de nuvem, com esse movimento aí realmente de aumentar a nossa capacidade analítica e principalmente uma coisa que a gente busca todo dia, tornar algo que é relativamente complexo para a grande maioria principalmente na atuação em varejo. Varejo você precisa de velocidade, o Ney sabe muito bem ali, está ali à frente do Bradesco ali, assim, varejo você precisa de velocidade, resposta rápida e a capacidade em tornar algo que é complexo em algo relativamente simples para uma abordagem pelo funcionário e que vai suportar a nossa evolução do atendimento que a gente está fazendo nos outros canais, né, como por exemplo no aplicativo, né? Hoje 15% dos nossos negócios já são concluídos efetivamente pelo cliente de forma autônoma no nosso mobile, né, no nosso aplicativo. Então esse é um número que vem crescendo ao longo do tempo graças a nossa capacidade de também tornar mais simples o cliente entender o que está acontecendo com ele, né? E por último, acho que mais recentemente, nos últimos 6 meses, o movimento que a gente está fazendo no WhatsApp, né? Que hoje já 500 mil clientes da BB Seguridade já são usuários recorrentes mensais ali das nossas soluções no WhatsApp, que talvez é um caminho mais natural para o dia a dia do cliente, né? Isso tudo, Márcio, não seria possível escalar sem as aplicações de modelagem estatísticas ancoradas em modelos de data science e também das soluções de inteligência artificial. Eu acho que é muito legal o que você falou, Bruno, por desmistificar. Qualquer trabalho de IA, qualquer trabalho de inteligência artificial, que no fundo é um motor de inferência, ele tem como base os dados. E organizar dados, normatizar dados, fazer o data lake, o analytics, chegar no data science, desenhar o modelo, fazer o preditivo, para que tudo aquilo que seja conhecimento da seguradora se torne 3 ofertas simples para o cliente. Aí que está o segredo, né? Ney, uma vez eu conversando com o Rossi, o antigo, o saudoso, eu tenho muito saudade do Rossi, eu falei para ele, Rossi, o seguro está cada dia mais completo, mais complexo, mais compreensivo e tem uma dificuldade de transformar essa oferta que abraça o cliente na seguridade total num discurso simples, numa oferta única, em algo que possa ser customizado em massa, né? No passado, há 20 anos atrás, tinha um conceito chamado Mass Customization. Agora a gente chama de suitability, a gente chama de hiperpersonalização, mas é a tentativa de pegar esse número massivo de dados e transformar nas 3 melhores ofertas para aquele cliente. Não é algo simples, não é rápido, não é fácil, é uma jornada de muito aprendizado e eu sei que cada um de vocês está trilhando esse caminho. Agora, Igor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que trabalha com 2 brands agora, além de HDI, você tem a Yellow. Então, a complexidade tua de oferta ou de sofisticação de produto ou o teu público-alvo e, na verdade, estratégia de 2 empresas. Então, como é que você vê nesse cenário, o quanto você acha ser vantajosa a automação do mapeamento das características de cada um dos clientes, transformando em propensão de comportamento como persona e aí tentando predizer o que cada um merece ou o que cada um necessita como produtos ou como seguridade? Igor, como é que você vê isso? Márcio, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns aí para a Sistran pela iniciativa de fazer esse painel. Muito honrado em dividir esse painel aqui com 3 grandes profissionais da área. Na verdade, são 3 marcas, Márcio. Na verdade, a gente tem a Yellow, a gente tem a HDI e a gente tem a marca Aliro. A Aliro, ela é só de automóvel e a HDI e Yellow, elas acabam sendo multiprodutos. Mas são 3 marcas, o que coloca uma complicação aí um pouquinho mais gostosa nessa jornada aí que a gente tem pela frente. E, basicamente, é muito importante realmente a gente entender a característica do cliente para fazer uma oferta muito bem assertiva, né? Então, entender a persona, né? Usando um vocabulário aí um pouquinho mais específico, que tipo de produto
que tipo de cobertura que a gente vai conseguir oferecer. Então, por exemplo, a Yellon, a gente posiciona ela hoje como uma marca mais premium, enquanto a HDI está aqui no meio e a Liro é mais uma marca de combate. Então, entendendo a necessidade, o momento de vida daquele cliente, a necessidade, onde ele está localizado, a gente, sem dúvida nenhuma, consegue posicionar tanto uma marca quanto o produto que a gente vai oferecer. E hoje também a gente pode, dessa forma, ajudar o corretor de seguros a conseguir vender mais produtos que não sejam só o automóvel. Né? Hoje o mercado está bastante focado no automóvel e muitos corretores hoje eles não vendem outros produtos, talvez pela falta de oferta, pela falta de conhecimento. Então, como que a gente consegue ajudar o nosso corretor de seguros também a ter uma diversificação maior na oferta que ele faz no produto? E que tipo de coberturas também que eu vou oferecer? Né? Dependendo, se for um seguro residencial, qual o tipo de cobertura que eu vou oferecer? Será que ele precisa de um limite maior ou menor para um vendaval? Né? Qual o valor em risco ou qual o valor que a gente oferece para ele em relação à região que ele está localizado? Quanto que a média das pessoas que vivem naquela região e tem algum tipo de seguro contratam desse tipo de cobertura? Então você consegue trabalhar muito bem com os dados disponíveis no mercado, os dados disponíveis na companhia, para realmente ajustar essa oferta e fazer aquela oferta realmente muito bem personalizada. E eu acho que outro ponto importante também que a gente tem que levar em consideração é, se eu for fazer uma oferta, eu preciso entender um pouco a jornada da onde aquele produto está sendo vendido. Acho que o Bruno e o Ney, eles falaram muito bem isso, né? Eu não posso criar uma complicação no meio de uma jornada de uma oferta de um produto de seguro. Então, eu já preciso saber se eu tenho aceitação para aquele risco, que tipo de informação que eu preciso para fazer aquela oferta. Então, no momento de uma venda, eu não posso chegar para o corretor e falar assim, olha, vende esse seguro aqui para o Márcio que ele tem uma boa propensão de compra. Mas a hora que ele oferece, o sistema pede uma telesubscrição, alguma coisa assim que realmente eu vou colocar um ponto de inflexão aqui na jornada, que muito provavelmente tanto o corretor quanto o segurado vão ficar não satisfeitos. Então a gente precisa entender isso antes também de fazer a oferta. Né? A oferta ela precisa ser rápida, ela precisa ser simples, ela precisa ser fluida, principalmente nos seguros massificados ou em canais digitais que eu estou fazendo aquele tipo de venda. Então também é muito importante que a gente entenda qual é o momento, qual é a jornada, que tipo de produto que eu estou oferecendo, além, é claro, de entender a persona, se ela tem um perfil um pouco mais sofisticado, ou se, por exemplo, ela está no início da vida dela, né, que realmente ela precisa economizar e ela precisa ter um produto um pouco mais básico, um pouco mais enxuto, que seja bom e que atenda aquele cliente. Porque também, se você oferece alguma coisa errada, alguma coisa que não faz sentido para aquele segurado, para aquele cliente, você vai frustrar ele, você vai frustrar o corretor, e você vai frustrar o mercado, né? Porque ele acaba caindo em descrédito em relação ao mercado segurador. O cliente vai falar, olha, eu comprei o seguro na hora que eu mais precisei, eu acabei não tendo a cobertura que realmente eu precisava ou que eu esperava. Perfeito. Igor, você lembrou que não adianta você olhar só a persona do cliente, mas também o canal que você está vendendo, a persona do corretor, porque se o corretor ele não tiver a capacidade, ou o discurso, ou o entendimento, e se o cliente naquele momento também, dentro da jornada dele, não for suitable para ele aquele tipo de oferta, você, na verdade, criou um complicador, né? Então, no fundo, a oferta acertada não é só aquela que melhor se enquadra na necessidade do cliente, mas também aquela que chega no momento certo, na simplicidade que pode ser contratada, né? Porque se o corretor não sabe explicar ou não é o momento, não adianta fazer uma oferta super compreensiva, super completa, que aquilo vai acabar não dando certo. Ney, eu vou pegar esse ponto que é super importante e aí não tem que casar só com o canal, não tem que casar só com o cliente, mas tem que casar com o momento dele, e o Bradesco tem uma série de produtos complementares dentro da holding que foca e visualiza aquele cliente e que no final vão dar o que realmente casa dentro da carteira que aquele cliente ou da cobertura que ele precisa em termos de seguridade, e isso no final acaba dando satisfação, dando NPS e menos churn. Você quer comentar um pouquinho como essas correlações entre oferta, discurso, momento, canal, satisfação, churn, principalidade, a coisa ficou completa, né, Ney? Mas eu acho que você vai saber amarrar todos esses pontos. Pô, a expectativa elevada aqui, hein, Márcio?
Na verdade, você colocou um pouco do nosso dia a dia aqui, né? Das complexidades, e tem que lembrar também que tem metas distribuídas para cada uma dessas divisões, então, às vezes, também tem esse aspecto aqui que a gente tem que conjugar, né? Mas, sem dúvida nenhuma que o foco tem que ser o cliente, né? E aqui, quando a gente fala o cliente, né, tem o cliente final e tem o corretor, que também é nosso cliente, né? Ele também é um distribuidor importante e ele tem o relacionamento com o cliente final, mas ele é nosso cliente também, né? Então, a gente tem que... e até esse é um ponto que eu acho que, por muito tempo, as seguradoras, elas iam... É como se tivesse uma barreira invisível, elas iam até ali no que se refere à distribuição, né? Iam até disponibilizavam o produto para o corretor e dali para frente elas deixavam totalmente com o corretor. O que, ao longo do tempo, né, nos últimos anos, as seguradoras se deram conta que elas poderiam, né, ajudar o corretor nesse papel, né, com as informações que elas dispõem, com o quadro, né, de cientistas de dados, né, com a evolução do CRM, a gente poderia ajudar o corretor nesse papel, e aqui foi comentado, né, pelo Igor, pelo Bruno, pelo próprio Murilo também, né, qual deve ser o nosso próximo produto, né, que faça mais sentido para aquele cliente, né? Qual a configuração que faz mais sentido? Como que eu ajudo o corretor a formar a imagem, né, de por que ele não pode deixar de ter, por exemplo, o seguro residencial, né? Então, acho que as seguradoras perceberam que elas poderiam ajudar muito o corretor nessa missão, né, nesse papel. E aqui, só para pegar aqui o seguro residencial, por exemplo, a gente tem a visão da persona, né, como foi falado aqui, como foi comentado, né? Você tem a relação daquela persona com o imóvel, né? Então ela pode ser um imóvel quitado, pode ser um imóvel alugado, pode ser um apartamento, pode ser uma casa em condomínio, tudo isso, enfim, leva a uma relação diferente, né? E aí você tem também todo o lado dos features que tem no produto residencial, né? Principalmente nos segmentos mais de afluentes, né? Onde ele precisa de mais proteção. E o corretor tem um papel aqui fiduciário importante de garantir a melhor relação custo-benefício na proteção desse cliente, né? Porque, obviamente, se alguma coisa der errado que não tenha cobertura, né, isso vai gerar uma insatisfação daquele cliente com o corretor e com a seguradora. Então, é fundamental o domínio dessa visão aqui, né, e apoiar o corretor em como oferecer e qual a melhor forma de oferecer ao cliente. E agora, quanto mais contato a gente tem com o cliente, quanto mais informação você tem, né, em relação que você tem com o cliente, né, mais você vai poder identificar, e aqui o Bruno, né, conhece bem disso, porque a relação que tem com o banco, você consegue saber, né, quando que o cliente normalmente acessa o banco, qual é a melhor forma, qual a forma que ele mais utiliza, normalmente, né, aqui os aplicativos, mas e a gente também tentar trazer mais com os aplicativos da seguradora. Enfim, quanto mais informação a gente tiver sobre isso, mais fácil, né, vai ser de fazer essa oferta do produto correto, com a cobertura correta, no momento adequado, né, no momento mais conveniente para o cliente. E muitas vezes também até um encantamento do cliente, né? Então, uma ação que a gente fez, por exemplo, aqui, às vezes não com o cliente em si, mas, por exemplo, as pessoas, né, com o aumento da longevidade, as pessoas têm necessidades especiais. E aí eu não falo só do próprio cliente mais longevo, né, mas os pais do cliente, né? Então, você fazer uma proposta de algo que vá, por exemplo, a gente tem no nosso produto aqui a possibilidade de instalar um piso antiderrapante, aquelas barras de proteção, para poder se apoiar, né? Então, você conseguir chegar no cliente, fazer uma proposta de algo que vai ser útil não só para ele, né, mas
os pais daquele cliente, você toca no emocional ali. Poxa, eles não só me conhecem, né, como conhecem o meu entorno, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de encantamento, né? Observando, claro, né, toda essa questão de eficiência, de customização e da segmentação, né? Para alguns clientes isso faz sentido, para outros clientes, em relação àquele produto, não é tão prioritário assim, ou não precisa ir tanto no detalhe, aí você tem que ter uma coisa que seja mais simplificada. Enfim, o mundo que a gente vive hoje permite, né, que a gente possa, com a nossa criatividade, chegar até o cliente com uma proposta de valor que seja interessante e encantadora, né? Perfeito. Maravilha. Então, assim, Murilo, eu ia te perguntar uma coisa que tem a ver com o discurso, com o pitch, que é o compliance, né? Você, muitas vezes, tem um produto super legal, super bom, mas você não garante que o discurso sobre o teu produto seja compliance com aquilo que você quer, né? Você acha que a IA generativa, aprendendo em cima dos flyers, do discurso correto, dos produtos e das coberturas da sua empresa, pode gerar uma conversa mais compliant com aquilo que você espera? Não, Márcio, eu estava aqui, enquanto o Ney estava falando, né, de encantamento e tal, eu sou segurado do Bradesco, né, e em saúde, e é assim, é espetacular, né, Ney, é um negócio assim, e em termos de facilidades, em termos de serviços e tal. Aí eu fico imaginando o que o Bradesco Saúde conhece de mim, né, teoricamente, acho que talvez mais do que eu mesmo me conheça, né, porque, sabe, toda a minha vida, tudo, conhece minha família, conhece. Então, olha o ativo, né, que existe, né, numa seguradora que consegue, né, permear a vida do cliente. E imagina num país que está ficando, Márcio, isso é um negócio assim que é impressionante, né? Você sabe que eu sou matemático, Márcio, e sou um estudioso de aspectos demográficos. Isso é um negócio assim, é meu hobby, é impressionante, é música, som, decoração e aspectos sociodemográficos, né? Eu sou um cara eclético. E aí, a questão do envelhecimento da população é um negócio tão assim absurdo. Assim, é um negócio que é até legal, porque há muitos anos o Molina, né? Faz desse aviso, faz as palestras de envelhecimento, etc, etc. E a coisa, assim, não é um negócio que a gente, quando eu era jovem, a gente escutava esse negócio como uma coisa, assim, meio futurologia, né, e tal. E é uma coisa tão bizarra como as coisas aconteceram mais rápido do que a gente tinha imaginado, né? Então, o Brasil, ele vai estabilizar a população em 2030 com 250 milhões de habitantes. Olha só que loucura. E nós estabilizamos a população do Brasil, né, muito antes, em 2010, né? Aí, quer dizer, hoje a gente só não tem um decrescimento populacional por envelhecimento, né? Hoje cada mulher gera no Brasil 1,6 filhos, né? Quer dizer, negativo, né? Porque teria que ser, para manter a população, é 2,1. Então, o Brasil envelhece numa velocidade assim absurda e antes de ter ficado rico, né? A gente está ficando velho antes de ter ficado rico. E a gente tem, eu falo isso porque eu vou casar depois com a questão do compliance da oferta, né? A gente está mudando numa velocidade tão rápida o nosso perfil de clientes e o nosso perfil de clientes com dinheiro, porque quer a gente queira, quer a gente não queira, né? Os produtos aqui que a gente tem conversado, né? Eu vi o Igor falando, né, de residencial, o Ney também, e o Bruno também de produtos no aplicativo e tal. Quando a gente estratifica isso na população brasileira, vocês viram que é uma fatia pequena da população brasileira, por questão de renda, tá, gente? Renda, educação e tal, a gente fala de um universo muito pequeno que tem fit para compra de seguro do jeito que a gente vende, e é uma questão óbvia. Lá no Santander, eu me lembrava bem que uma das. Aí é o compliance mesmo, tá? Do banco, né? De você ter uma oferta fit com a renda, né? Condizente com a renda, né? Do cliente, né? E você saber o que o cliente pode pagar, independentemente eu não estou nem falando aí da oferta, da melhor qualidade, do produto, tal, se cabe no bolso, né? De um cliente, quanto que cabe no bolso da oferta. E a verdade nossa no Brasil é que assim, o mercado segurador, né? Que é grande no Brasil, ele tem uma representatividade pequena, porque a renda
né, essa renda ela é pobre, ela é pequena, né, quando a gente olha em termos macro no Brasil. E aí, o que está acontecendo com essa renda? Ela está ficando cada vez mais nas mãos de pessoas de mais idade, mais velhas, né? Isso não adianta, né? E mesmo aquela parcela da população que vai ter acesso à renda, eles estão tendo acesso à renda mais tardio. Então, a concentração de renda de idade no Brasil é de uma rapidez assim, bestial, Márcio. É impressionante. Então, quando a gente fatia que o Brasil já tem uma renda concentrada, né? Então, né, 90%, né, aquela coisa, 90% da renda brasileira já é concentrada. Aí, quando você estratifica aonde que está essa concentração, é hoje em população madura. Tá? Então, assim, olha só. Então, essa assim, é a realidade, Isso é ruim em termos macro, mas em termos micro, ela permite que a parte matemática ela seja muito assertiva, seja muito legal, porque, claro, como a gente vende seguro no final numa população que tem renda razoável, né, em termos de Brasil, e tem também idade mais madura, vamos dizer assim, é um público que tem suscetibilidade à compra. Isso é bom, né, do ponto de vista de fundamentos de técnicas matemáticas e tal, porque a gente fala com o público que tem suscetibilidade, né? E o exemplo máximo é o seguro-saúde, né? A suscetibilidade que você pode ter com esses clientes, né? Pensando aqui na cabeça do Bradesco, o ativo que eles têm. Então, você ter o compliance do discurso, né, Márcio, com esse público tão restrito que tem no Brasil, que difere bastante do público fora do Brasil, que não é tão piramidal, não é tão estratificado, né, e tal, etc. É muito, muito importante. Então, é o seguinte, Márcio, de novo, né, o ferramental ele é assim chave para esse desafio. E aí fica um aprendizado meu de ter vivido ali o outro lado da mesa, bem legal, que é o seguinte: o corretor ele tem uma dinâmica de venda assim braçal, velocidade tão difícil. A rotina ali que, por incrível que pareça, é difícil para um corretor, mesmo estruturado, conseguir fazer uso dos ferramentais de analytics, principalmente do data science, do IA, eu acho que ainda é um negócio factível. Mas do data analytics sem a ajuda da seguradora, do parceiro segurador. É uma dependência, não é nem dependência econômica, mas uma dependência de recursos e uma dependência de tempo. A agenda do corretor, a agenda do distribuidor, gente, é caótica, tá? Do ponto de vista de volume de trabalho, em termos de... É a vida como ela é, né? E tem que a vida de venda, né? É uma outra agenda. É uma agenda muito complicada. Então, aí é um aprendizado grande, é o quanto a seguradora pode fazer este papel para o corretor. É muito importante. O corretor vai se dedicar muito nas ferramentas de venda. E aí, né, Márcio, a gente conversou até sobre isso, né? O quanto as ferramentas fazem sentido para o corretor. Agora, você encontrar, e aí eu falo de corretor de A a Z, tá? Ali com a experiência lá no nosso portfólio, quase tem do corretor grande ao corretor associado pequeno, né, que eu tinha lá no Santander, e o problema é idêntico a todos, né? A agenda para data analytics é muito... É claro que há espaço, mas não na profundidade hoje e dedicação que na vertical das seguradoras você consegue dar. Então, acho que aí um complemento espetacular que as seguradoras podem fazer, fazem, ajudam, mas tem espaço para fazer muito mais. É o suporte do Data Analytics dentro das corretoras. Essa fica a dica, viu, pessoal? Fica a dica, tá? Muito bom, Murilo. Na verdade, eu vou te dar mais dois pontos, já que você gosta de números e de estatística. A pesquisa da Avatec e a pesquisa do Sincor, as duas feitas pelo Galiza, tanto também a pesquisa que nós encomendamos do Galiza, conclui que o corretor está cada dia mais interessado na tecnologia, que o corretor quer sim um assistente computacional para ganhar eficiência e produtividade, e que o único que tem capacidade de fazer a grande análise de dados na tecnologia de inteligência artificial hoje é a seguradora, e ele precisa desse assistente computacional. Então, no fundo, é o assistente homem-máquina que complementa o conhecimento do corretor, que complementa a proximidade dele no cliente com uma análise mais completa. Muito legal o que você disse, Murilo. Igor, me fala uma coisa. Bom, a gente fala em IA, a gente fala em preditivo, a gente fala em modelos, mas muitas das empresas, das seguradoras, estão fazendo isso muito mais como tarefa, muito mais como algo pontual e faz uma campanha e sai para o mercado, do que algo continuado. Como é que a IA pode ajudar a acompanhar as fases e o ciclo de vida do cliente, e daí você joga o cliente eventualmente num produto mais simplificado dentro de casa e vai complementando a seguridade que ele precisa na medida que você conhece muito mais a vida daquele cliente? Me comenta um pouco mais sobre isso.
Isso é muito legal o que você falou, Márcio. Campanha realmente é uma coisa hoje de bastante curto prazo, né? São os tiros curtos aí que as companhias fazem para realmente tentar aumentar a produção de determinado tipo de produto. Quando a gente fala com a capacidade que a gente ganha com a inteligência artificial, esse acompanhamento da vida do segurado e realmente a complementaridade tanto de coberturas, mas também de assistência, de tipos de serviço que você pode oferecer, é muito importante. Acho que o Ney, ele falou muito legal do produto de residência da Bradesco, que dependendo da fase da sua vida, ou se você tem pais um pouco mais idosos, você consegue colocar algum tipo de serviço na casa, como instalação de barra, esse tipo de coisa. Isso é muito legal e muito importante, né? Então, você conseguir trabalhar uma massa de dados bem importante e ir acompanhando a trajetória desse segurado dentro da companhia e fazer a oferta personalizada de acordo com o momento de vida dele é muito importante, né? É fundamental. Você consegue realmente oferecer um produto muito mais adaptado à vida dele, que realmente ele vai fazer uso tanto da cobertura que está sendo oferecida, quanto também da assistência. Eu acho que em muitos produtos de varejo, a assistência ela é tão importante também quanto o produto securitário. Então, ela faz uma diferença bastante grande na oferta complementar que pode ser feita em relação ao nosso segurado, ao nosso cliente final. E além também, nessa jornada da vida do cliente aqui dentro da companhia, eu acho que também a inteligência artificial ela consegue atuar muito fortemente no momento de um sinistro, entender a gravidade de algum ponto durante um processo de assistência. Eu acho que isso também é muito legal. Às vezes a pessoa está esperando 2, 3 horas e você fica ali talvez no WhatsApp pedindo para falar com o atendente, alguma coisa assim. A inteligência artificial ela consegue entender a situação de uma maneira muito mais proativa e talvez tomar uma decisão muito mais rápida para um atendimento no momento que realmente aquilo é necessário, né? Então você sai um pouco do transacional, do sim ou não, o número da placa, o seu CPF, para realmente o entendimento de uma situação e uma reação rápida e uma reação realmente muito assertiva em relação ao serviço que vai estar sendo oferecido para aquele cliente no momento da verdade do seguro, né? Que é o momento ou de utilização de uma assistência ou no momento de um sinistro que a gente sabe o quão doloroso pode ser. A atividade fim do seguro, além de dar cobertura e proteger, é amparar na hora do sinistro, né? E daí você protege o NPS, você protege o churn, você protege a longevidade do cliente e o relacionamento com a seguradora. Bruno, eu vou te fazer uma pergunta que é bastante interessante. Em produtos de affinity, em produtos mais massificados, é possível personalizar? É possível dar um flavorzinho, uma pimentinha mais direcionada ao perfil daquele cliente, mesmo quando o volume é grande como o volume do affinity? Boa pergunta, Márcio. E falo que sim, tá? Falo que sim. E muitas vezes a gente pensa na personalização, Márcio, de uma forma mais complexa, né? Chegando em níveis de cobertura, eventualmente de periodicidade de pagamento, período de cobertura, entre outras coisas, né? Mas uma coisa que a gente tem que foi possível a gente fazer, principalmente, né, pós o movimento de levar todo o nosso portfólio de produtos para uma arquitetura já orientada para serviços e em nuvem, foi ver que nós tínhamos diversos processos, Márcio, que influenciavam o tempo de vida e o resultado que aquele cliente trazia para cada um daqueles clientes trazia para a gente, né? Então, por exemplo, uma informação simples de um processo de contratação de um seguro, que é a data do débito, ou se aquilo ali deveria ser debitado na conta corrente ou no cartão de crédito. Essa é uma questão que também é personalizado, porque cada cliente poderia escolher a sua data de débito e se aquilo ali seria na conta corrente ou no cartão de crédito, por exemplo. Mas isso era uma escolha, seja pelo cliente, seja pelo funcionário, os 85 mil funcionários, que era uma escolha aleatória, sem nenhum suporte de inteligência artificial, né? E a gente como né, uma seguradora de um banco, né, e na visão de corretora, nós temos condição para cada um cliente ter a certeza qual que é o dia do mês mais eficiente para o fluxo de caixa dele, né? E obviamente, assim, para um cliente assalariado, isso talvez seja até mais fácil, né? Mas quando você pega, por exemplo, um micro pequeno empresário, por exemplo, que faz vendas diárias por cartão de crédito, ele não tem muita precisão de qual que é o dia do mês que isso é mais adequado. E quando a gente fala do cartão de crédito, mais ainda, né? Qual que é o dia do mês que você tem mais limite disponível para debitar essa parcela? Então, esse conceito, e por isso, Márcio, que quando a gente fala você usou até esse termo aí do copiloto, né, os assistentes de inteligência, de fato, eles prestam esse serviço. O piloto continua sendo o corretor, mas decisões como a melhor data do débito, ser mais eficiente debitar no cartão ou debitar na conta corrente, né, o valor da importância assegurada para cada
para cada cliente que vai depois ser convertida por meio de uma taxa no prêmio, que a gente precisa olhar a capacidade de pagamento. Então, o mesmo modelo de capacidade de pagamento que a gente olha para crédito aqui, a gente utiliza para determinar um valor de parcela máxima que a gente sabe que se a gente ultrapassar aquele limite, no longo prazo, isso fará com que o cliente tenha o cancelamento daquela pólice ali para um conceito de inadimplência. Trazer o conceito de inadimplência. Então, veja que quando a gente fala de personalização, a gente pensa uma coisa muito complexa, mas são coisas relativamente simples, conceitos que a gente às vezes atribui de forma faz alguns testes aqui, mas depois leva por meio dos modelos analíticos para o processo de contratação, né? E o Igor trouxe outra forma muito bacana, falou uma coisa muito legal, que a gente conversa às vezes muito nos conceitos de propensão, né, na parte de comercial, mas no pós-venda, Márcio, essa questão da personalização ela é ainda mais importante, né? Por exemplo, assim, a gente está entrando agora num ciclo aqui de pré-colheita aqui de algumas culturas, né, dos nossos protegidas pelos nossos seguros agrícolas, né? E nesse momento, com base nas informações que nós temos de toda a área segurada por meio de satélite, né, a gente já tem uma ideia de onde são as regiões que nós, por exemplo, pelo índice hídrico de cada semente de uma determinada cultura, onde nós temos uma maior chance de ter sinistro, né? E que nós precisaremos de um acompanhamento, por exemplo, da nossa equipe técnica de campo. Então, nós já estamos agora, com um mês e pouco de antecedência, organizando e já movendo as nossas equipes técnicas para as regiões onde nós deveremos ter uma abertura de sinistros a partir ali de meados da segunda quinzena de fevereiro, entrando ali para março e para abril, né? Isso era uma coisa que muitas vezes a gente fazia depois da quantidade de serviços de sinistros abertos alguns anos atrás, né? E aí, muitas vezes a gente não conseguia atender o cliente no melhor prazo, né? Muitas vezes a gente já começa a orientar o cliente, né, sobre determinados movimentos, enfim. E isso nos ajudou muito, por exemplo, na gestão da crise lá no Rio Grande do Sul no ano passado, né, ter essa informação muito clara, né, de quais foram as áreas afetadas efetivamente pré-colheita, pós-colheita, o que já estava armazenado, que é um outro tipo de seguro quando o produto já está armazenado, enfim. Então, Márcio, apesar de a gente trabalhar aqui realmente com portfólios massificados, cada vez mais, quando você fatia seu processo todo, desde a prospecção, subscrição do risco, né, até o fim dali que é a regulação, efetivamente você consegue personalizar cada etapa dessa com a melhor informação aplicada para cada caso, tá? É o mass customization mesmo. Ô, Bruno, você trouxe um ponto interessante, não sei se de propósito, sem querer, mas o fato é que o ambiente, o ecossistema da fazenda também é uma persona, porque tem um administrador que pode usar ou não defensivos, pode comprar ou não uma boa semente, pode chover ou ter seca no local, pode ser acometido de neumatoides e etc. Então, aquela persona ali também é complexa e define o teu seguro e, obviamente, vai ter impacto no teu sinistro. É uma coisa bastante interessante que você trouxe. Ney, eu vou te dar, eu vou pedir um favor, mas também te dar uma responsabilidade de fazer nossos comentários finais de tudo que foi falado aqui, o que você tem adicionado dentro desse processo, porque a gente está 1h10 aqui conversando, o assunto é super interessante, se a gente deixar, vamos muito longe nele, mas gostaria que você nos ajudasse com as considerações finais, Ney. Desculpa. Bom, é uma baita responsabilidade aqui, mas eu acho que aqui a gente tem um mundo ainda que talvez a gente esteja tateando, né? Já está capturando uma série de coisas, mas os ciclos são cada vez mais rápidos e a gente está vendo aqui as evoluções e as novidades que vão surgindo, né? E às vezes é até difícil de acompanhar, né? Até o Moel citou a parte, e aliás eu tenho que agradecer aqui em público, né, o comentário aqui que ele fez sobre a Bradesco Saúde. Mas no mundo da saúde, uma coisa complexa que tem com essas evoluções todas é um hospital conseguir um payback de um equipamento, né, às vezes investe milhões de dólares e em pouco tempo aquele equipamento já está obsoleto, né? Então esse é o custo, o aumento que é uma coisa positiva, né? A tecnologia trazendo cada vez mais coisas que vão salvar vidas, né? Mas do ponto de vista de custos e de amortização daquele custo, traz um desafio gigante aqui para o setor e para a capacidade das pessoas e das empresas de arcarem com aquele custo, né? Então, eu acho que, como a gente falou aqui, tem muitas coisas, né? Uma coisa que a tecnologia tem trazido é assim, a gente olhar
um novo olhar de eficiência aqui não só no aspecto de custo, mas principalmente no aspecto de você poder fazer mais e melhor com os recursos que estão se tornando disponíveis, né? Então, eu enxergo aqui, um dos nossos desafios vai ser conseguir capturar e desenvolver as coisas na velocidade com que elas estão trazendo e ter condições de realmente utilizar isso antes que ele se torne obsoleto. Mas eu acho que dá uma perspectiva também importante, interessante da gente proporcionar ao cliente, né, e de novo, o corretor também aqui, uma maneira de serem cada vez mais efetivos e o cliente final ser melhor atendido, ter um produto que faça mais sentido para ele, né? Então, eu vejo assim, eu tenho um olhar muito positivo, né? E um outro desafio também, né? E aqui o ponto que o Murilo falou da longevidade, né? Disputar as pessoas e os talentos para poder utilizar, né? E serem capazes de utilizar todas essas oportunidades que a tecnologia, que a ciência de dados e tal estão nos dando, né? Então, tenho certeza aqui que, né, a gente está só tateando e tem muita coisa ainda pela frente. Então, Márcio, você vai ter aí a oportunidade de fazer vários outros webinars como esse, né, porque, sem dúvida, muita coisa vai acontecendo aqui e a gente vai ter a oportunidade de trocar essas ideias aqui, muito positivas, não só para nós aqui, mas com certeza para todos aqui que estão nos assistindo. Obrigado a todos. Muito obrigado, Ney, muito obrigado, Murilo, muito obrigado, Igor, muito obrigado, Bruno. Esse assunto realmente não acaba aqui agora, mas o nosso tempo é finito. Muito obrigado e, por favor, vamos nos ver novamente para a gente poder dar continuidade a essa conversa. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Caros, primeiramente, nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Confesso que, como moderador, talvez por meu particular interesse e pela notoriedade do conhecimento dos convidados, fiquei hipnotizado e falhei. Logo, peço desculpas a todos por estender um pouco o tempo. Fazendo um wrap-up e encerrando, vou me permitir pequenos comentários sobre o que foi trazido à discussão, além de compartilhar alguns números e conceitos importantes que corroboram com tudo o que foi discutido. Saibam que 85% do uso da inteligência artificial no mundo, até o momento, foi para automações operacionais, ou seja, processos. Entretanto, é consenso que o maior potencial da inteligência artificial está em marketing e vendas. E 76% dos executivos de seguradoras globais esperam ter capacidade de inteligência artificial embarcada em seus sistemas de agentes e brokers já esse ano. A expectativa é que a IA, se bem empregada, possa adicionar ao interlocutor mais de 40% de aumento na qualidade e na profundidade das discussões sobre seguridade com seus clientes, aumentando o relacionamento e confiança, gerando decisões mais acuradas. Pegando emprestado uma outra pesquisa, olhando a conjuntura nacional, a pesquisa do Galiza do projeto Oportunidades do Sincor, falando de cross-sell, nos demonstra que 55% dos corretores ainda não oferecem produtos complementares, pois, em 66% dos casos, não se lembra, não se sente preparado ou não tem tempo. Por outro lado, em outra pesquisa do próprio Galiza, averigou-se que 87% desses mesmos entrevistados acreditam na personalização auxiliada pela IA, no binômio homem-máquina, ou seja, um ajudando ao outro. Logo, fica claro que o corretor quer e precisa de ferramenta interativa e preditiva para aumentar a produtividade e efetividade. E, pelo que foi compartilhado pelos executivos deste painel, muito mais do que simplesmente orientada a campanhas pontuais, a estratégia de IA contemporânea está na orientação a efetivos resultados e estruturação de uma oferta que permita um relacionamento continuado. Pensando no cliente que amadurece, protegido por coberturas que são adicionadas ou evoluem com cada fase de vida do cliente.
Vimos também no painel que a oferta deve ser acompanhada pelo correto pitch, ou seja, explicação do racional do porquê, para efeitos de entendimento e transparência, uniformização do discurso e garantia de compliance. Segundo os painelistas, a evolução dos modelos preditivos atuais, a oferta deve ser adaptada e chegar no momento oportuno, conforme a conveniência da ocasião, isto é, respeitando as características do canal interlocutor. E, obviamente, é o que é oportuno nesse momento específico, dentro da jornada que se apresenta para cada um dos clientes. Bom, fica a provocação. Qual seguradora está preparada para, após toda a complexidade do Analytics, do Data Science, todos os algoritmos preditivos, de simplificar e entregar ao interlocutor as 3 mais assertivas ofertas que cobrem as necessidades e propensão de compra daquele prospect. Bom, amigos, muito obrigado por tudo isso e por todos. Nossa gratidão aos convidados que fizeram desse Summit o sucesso que foi. Fábio Sarrico, Juan Mazzini, Galiza, Ronaldo França, Fábio Polônio, e aos painelistas que estiveram aqui conosco, Bruno Alves, Igor Gibel, Murilo Riedel, Ney Dias. E, sem dúvida nenhuma, nosso agradecimento especial ao Joel e à Tânia, que estiveram o tempo todo e se dedicaram a este evento. Muito obrigado, gratidão